Esperando a galera chegar. Hoje vai ser rápido, tá, gente? Hoje vai ser rápido. Salve, salve para todo mundo. Hoje vai ser rapidinho. Pronto, tá aqui. O tema de hoje, gente, eu queria falar. Tô puxando mais gente, né? O tema de hoje, salve, tudo bom, Stephanie? Beleza? Tempão, cara, que eu não vejo você por aqui. O tema de hoje que eu queria colocar aí pra galera é mais ou menos o que a gente vem vendo aí de imediato em relação aos bolsonaristas. Primeiro eu queria compartilhar com vocês, eu tô feliz demais, acabei de saber que o canal, mesmo não tendo batido ainda, o canal aqui, a conta aqui no TikTok, mesmo não tendo batido ainda os 10k, já apareceu campanha já na publi pra gente poder fazer. Vou analisar direitinho com a minha esposa a questão do time watching, do tempo de visualização, mas é graças a vocês que continuam seguindo, seguem aqui, me seguem no YouTube, me seguem no Facebook, me seguem nas redes sociais de uma maneira geral. Então, eu tô aqui só com a cópia da lei, que é a 7.716, lá de 89, que equipara o crime que o Nicolas Ferreira cometeu em relação à questão da transfobia, né? Equipara a questão do crime de racismo. Então eu peço que vocês encarecidamente, quando forem começar a conversar, né, comecem a observar isso, né? Comecem a observar dessa forma. A gente tem muita coisa para conversar nesses 45 minutinhos. Eu não vou ficar muito tempo aqui porque realmente eu estou muito cansado. Eu estou correndo agora para conseguir mais alunos. Tem o meu aulão que vai acontecer dia 20 de maio. E aí agora a gente vai chegar na fase que parece um preparatório para a luta mesmo, né? Parece que a gente vai estar lutando dia 20 de maio. E eu quero casa lotada. Estou só confirmando agora o lugar para a gente poder botar no card, né? E é isso, eu estou feliz porque eu vou ter minha esposa trabalhando comigo, vou ter os meus amigos trabalhando comigo nesse aulão. O aulão já está todo fechado, todo amarradinho. Só é agora a gente fechar os cadernos e falar com os professores especificamente. Mas eu queria trazer essa notícia que eu acho fundamental, né? Se você acha que pode subir aqui e pode conversar, a gente vai conversar numa boa. Eu estou trazendo isso para a gente poder ter uma noção do que o Nicolas Ferreira fez. Ele realmente incorreu no crime de transfobia. Eu não estou aproveitando aqui o hype só pelo hype, porque falar do Nicolas é fácil. Eu estou aqui para trazer uma luz, para trazer uma reflexão, né? E aí o que a gente está vendo é a crescente do ódio, a crescente do pavor, a crescente do medo, a crescente do rancor, a crescente do desamor, inclusive. A população trans no Brasil, a gente tem que lembrar que, juntamente com a população LGBT, é a população que mais morre no mundo, né? E a Lei 7.716, e aí a própria visão da Rosa Weber, do Luiz Fux, da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, ela equipara o crime de transfobia ao crime de racismo. E eu ainda acho isso muito, muito, muito ruim. E por que eu acho isso ruim? Porque não existe uma equiparação, por incrível que pareça, ou melhor, não existe equiparação não, né? Não existe uma criação de uma lei específica. E nós precisamos criar legislação específica para defender a população LGBTQIAPN+. E aí a galera fala que a fala do Nicolas foi baseada diretamente na Constituição, baseada no artigo 53, né? E aí a gente tem que observar que não tem nada a ver com o artigo 53 da Constituição. O artigo 53 da Constituição, aproveita, compartilha a live, gente, mas o artigo 53 da Constituição, ele fala que os deputados são invioláveis quanto à sua voz e voto, no exercício, eu volto a dizer. Boa noite, segredo.
Pior é ver mulher falando que ele estava certo. Concordo também, Stephanie. É muito ruim a gente ver mulheres falando que ele estava certo. É muito ruim a gente ver hoje a situação como a gente tem encontrando esse retrocesso que eu imaginava que com a vitória do Lula a gente ia conseguir ter um avanço social. Alguns avanços foram feitos, inclusive já no início de gestão do ministro Silvio de Almeida. Algumas questões já estão sendo feitas agora, como a questão da apuração do caso Marielle Franco, no dia que, infelizmente, a gente celebra aí essa data fúnebre, são 5 anos da morte da Marielle Franco. Tem muita coisa para a gente poder colocar, para a galera poder entender. E, claro, eu quero que você que está acompanhando aí essa live, essa conversa, se você pensa contrário de mim, você tem que ter um argumento. Está aqui a visão dos ministros da Suprema Corte, onde eles falam que equipara-se sim ao crime de racismo a questão da transfobia, né? Então a maioria da Corte reconheceu no Congresso Nacional por incriminar atos correlatos, né, à questão da comunidade LGBT. Eles nem usam ainda a questão de LGBTQIAPN+. Então você que está acompanhando aí, você que está querendo entender um pouco mais dessa situação, quando o Nicolas pergunta para Ana Paula Renault qual é a lei, ela estava tão nervosa que ela esqueceu, acho que não sabia também, que era 7.716 de 89. E é interessante a gente lembrar disso porque, assim, um cidadão, quando ele é conhecedor das leis, ele não fica na mão de criminosos como o Nicolas Ferreira, né? E eu garanto, eu afirmo que o Nicolas Ferreira foi criminoso porque ele incorreu em abuso de autoridade se fazendo valer do artigo 53. E o que é que diz, o que é que versa o artigo 53 da Constituição, meus queridos? Eles falam o seguinte, que os deputados, assim como qualquer outro parlamentar, é inviolável quanto à sua opinião. Teve um cara que colocou uma inteligência artificial para analisar as falas do Nicolas. Exato. E assim, o artigo 53 da Constituição, que é o que o Nicolas, o Eduardo Bolsonaro diz, é que o deputado ele é inviolável quanto às suas opiniões, falas e votos no exercício do mandato. Beleza. Vamos analisar juridicamente isso? Vamos lá. Quando o Nicolas Ferreira sobe na tribuna e faz um ataque direto à população LGBT, especificamente à população transexual do Brasil, né, os transgêneros especificamente, ele incorre em crime de transfobia. Isso não está previsto como direito absoluto para que ele possa ser absolvido. Acabou a discussão aí. Ou seja, ele incorreu em crime, sim, infelizmente ele incorreu em crime, e infelizmente ele precisa... Pronto, já chegou uma pessoa, Nicolas não disse nada demais. Que ataque ele fez objetivamente? Sobe aqui, cara, vai ser um prazer te explicar. Eu te explico que ataque ele fez objetivamente. Rafael Romano, vai ser um prazer te explicar. Eu vou te explicar aqui rapidamente. Primeiro que a letra da lei, da 7.716, equipara quando ele diz, ele sobe com a peruca. A peruca é o gestual ofensivo, onde ele diz que não se sente Nicolas, se sente Nicole. Esse ar jocoso, para qualquer juiz, esse ar jocoso, esse ar de piada, já vai dar a ele ali a condenação por transfobia. Ele não se sente mulher ali. E uma pessoa trans não sente-se mulher por ser trans. Ela é mulher e pronto. E aí, por incrível que pareça, a galera usa biologia. Nicolas, obrigado por pensar em nós mulheres. Falou alguém que o presidente Bolsonaro chama de fraquejada. Então, assim, o Nicolas comunga das ideias de Bolsonaro, né? Então, muito me entristece, gente, quando a gente vê esse tipo de debate, esse tipo de discussão sendo levada a miúde dessa forma, né? A gente vê o debate sendo levado a miúde dessa forma, a gente vê o debate sendo levado aí de maneira tão rasa, tão rasteira, tão simples. O Nicolas incorre em crime? Sim. Para que ele seja cassado é muito difícil, porque vai primeiro para a Comissão de Ética da Câmara. Quando chegar na Comissão de Ética da Câmara, a gente sabe que quem preside hoje é o PL, seguido pelo Novo. Salvo engano, é o PL e o Novo a presidir as comissões. Então o PL, partido do ex-presidente, e o Novo não vão votar pela cassação, não vão votar pela admissibilidade da cassação, tá? Então, assim, o primeiro passo é a derrota política, o primeiro passo são as representações. Ele deve ser representado em todas as esferas possíveis, todas as esferas possíveis. Não, Roberto, você tem gente, inclusive, que pode subir aqui, Roberto. Fica à vontade, eu aceito conversar com você numa boa.
Debate de um só não, você é muito bem-vindo, você é convidadíssimo para subir aqui. Eu adoraria te ouvir. Eu só tenho mais uma média de 30 minutinhos, mas eu adoraria te ouvir, cara. Não tem nenhum problema, não. Pode enviar o convite, que eu recebo numa boa. Meu objetivo aqui é trazer a discussão à luz da verdade, né? E a verdade, como a gente pode ver aí, é que a Lei 7.716 de 1989, ela ampara diretamente a população LGBT, né? E me perdoem se eu esqueci alguma das siglas, mas ela ampara a população LGBT por conta da equiparação do crime de transfobia ao crime de racismo. Isso ainda é um grande problema, meu querido o rapaz que falou aqui agora que eu esqueci o nome, o Roberto. Isso é um grande problema, Roberto. Da minha vontade, não. É da lei mesmo, tá? Aqui tá escrita, tá? É um parecer dos ministros do STF. Não é da minha vontade. Mas eu vou fazer o convite, pronto. Você desativou a opção receber convite, né? Então assim fica muito fácil, né? É muito cômodo dessa forma a gente falar o que quer e não ter a capacidade de ficar para ouvir o debate, o bom debate. Salve, salve Coimbra. Coimbra agora tá longe. Você não respeitou nem a opinião de uma mulher. Eu não respeitei a opinião de uma mulher que está no seu lugar de fala. Qual foi a opinião de uma mulher que está no lugar de fala dela? Desculpa. Deixa eu subir aqui. Subi a Stephanie, grande amiga o inominável Bolsonaro, né? Oi, Ogro. Boa Oi, noite. salve, salve, Stephanie. Como é que você tá? Beleza? Live hoje é Eu tô curtinha, bem. mas eu queria muito te ouvir aqui. Fica à vontade. Então, o que eu posso falar para esse pessoal? Além de ele ter ferido a comunidade trans, ele feriu as mulheres que estavam ali no parlamento. Porque elas tinham voz lá para falar. Ele tirou minutos de mulheres que poderiam estar falando sobre essas coisas para ficar zoando com cara de mulher no Dia da Mulher. Entendeu? E aí eu acho que eu vou fazer uma pergunta que uma amiga trans minha sempre fala. Você acha que uma pessoa vai fingir ser uma mulher para ter a meta de vida só de uma mulher trans, de uma pessoa trans? Se não me Uhum. engano, é de 35 anos. Exatamente. A meta de vida. Você acha que alguém vai se vestir de mulher para apanhar na rua? Você acha que alguém vai se vestir de mulher para quando for procurar emprego não conseguir emprego? Porque a sociedade, em vez de acolher ela, a sociedade repudia a existência dela. Você acha que alguém vai querer É, conhecer uma coisa que é repudiada pela sociedade? Então, acho é que assim, exatamente isso. é muito fácil. O que me dói é ver mulher vindo falar aqui que o que o Nicolas fez era defender o lugar de mulher, sendo que a única coisa que o Nicolas fez foi tirar lugar de mulheres dentro de um parlamento para se mostrar o jeito dele, que é horroroso, porque eu não posso nem chamar ele de moleque, porque ele é um cara de quase 30 anos nas costas. Entendeu? Para fazer um discurso daquele. Por quê? Porque a única coisa que ele quer é visibilidade, falando mal de pessoas que são do grupo LGBTQIA+, sabe? Para tentar colocar uma cortina de fumaça pelas merdas que os ex-presidentes de vocês estão fazendo por aí. As merdas de vida Exatamente. sendo reveladas. Então, acho que é assim, Exatamente. querendo ou não, a gente tá com uma sociedade que a gente tem que respeitar o próximo. Um cara que tem que representar o povo, subir em cima do Planalto para desmerecer outro ser humano, para desmerecer mulheres, para desmerecer e tirar lugares de pessoas que sim podiam subir lá, falar e agregar mais, sabe? É É, demais. vale lembrar que na fala dele, ele tinha algumas mulheres que estavam ali, inclusive mulheres trans, como é o caso da Erika Hilton, como é o caso também de tantas outras a compor a política brasileira hoje. No caso da Erika Hilton, no caso também de outras mulheres que compõem especificamente, você pode olhar, você pode pegar a Duda Salambert também, né, que foi companheira dele de Câmara Municipal. Obrigado quem está enviando os presentes aí, muito obrigado mesmo. Nessa fase do canal agora, toda ajuda é bem-vinda, tá, gente? Inclusive, eu tô com um problemão aqui. Minha máquina deu um pau, minha esposa vai correr amanhã, vou tentar conversar com um amigo para consertar e tudo mais.
Então, toda e qualquer ajuda para essa fase do canal é bem-vinda. E quem não puder ajudar, divulga, que já está ótimo. Hoje já pintou a primeira campanha para a gente poder fazer. Vou analisar com ela se o custo de visualização é bom, se dá para ganhar um dinheirinho. E graças a vocês. Mas eu queria até compartilhar aqui com a Stephanie e com a galera que está acompanhando essa visão que a galera tem de o Nicolas me representa. Desculpa, gente, desculpa mesmo, tá? Ele não me representa em nada. Ele não pode me... debater uma coisa que eu tô vendo muito falando nas lives, essas coisas, de que se uma coisa desse entrar com minha filha dentro do banheiro, tentar alguma coisa, eu vou pra cima. Gente, isso é uma falsa falácia que vocês estão usando para tentar justificar a transfobia de vocês, entendeu? Porque eu vou te falar uma coisa, elas estão querendo o direito de usar o banheiro, porque quando elas vão usar o banheiro que é de um homem, se um homem vê que não é uma mulher trans, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar expulsar, bater, agredir, por ela estar lá. Então, ela só quer o direito de usar o banheiro, sabe? É isso, é exatamente isso. De existência. Ela não quer, ela quer o direito de poder existir como ela se sente bem, entendeu? Eu tenho na minha escola uma menina trans, tá em fase de fazendo todo o acompanhamento, e eu vou te falar, ela é super respeitada pelos professores, pelos alunos, e essa semana eu vi uma mulher na internet, que é da minha rua, falando, no pequeno, lá na escola, teve uma menina trans, e eu acho super errado. E aí eu fui lá e falei, mano, tem 13 anos. Se você chegar nessa menina, conversar com ela, você vê a inocência dela, você vê o jeito que ela se veste. Todo dia que eu vejo ela na rua, a primeira coisa que eu falo, oi, você tá linda. Então a primeira coisa que eu penso, é uma menina linda, uma menina muito inocente, que sai de casa todos os dias para estudar, fazer curso, quer trabalhar, sabe que tem uma vida normal como qualquer outra menina. E ela sofre tanto preconceito com o pessoal daqui, sabe? E eu vi essa pessoa comentar um monte de ruim, porque eu não aceito. Eu falei, mano, é uma criança. É uma criança que tá se conhecendo, sabe? Eu só digo uma coisa. Quando essa galera fala isso, né? E aí eu vou mandar o recado para os carreiristas. Tem gente que coloca aqui, sou contra e vou proteger a integridade da minha filha de 7 anos, mesmo que custe a minha vida. Não, cara, você é um perfeito hipócrita. A sua filha de 7 anos, ela tem que ser protegida de você, para ser bem sincero em relação a isso, porque você aparenta ser um péssimo pai pela sua fala aqui, e você está usando somente esse argumento, essa falácia de que vai defender a sua filha de qualquer jeito para justificar a sua maldade e a sua violência intrínsecas na sua fala, tá? Então, o que é que eu peço para a galera que está aí? A galera tem que começar a entender, querendo ou não, que pessoas como a Stephanie, pessoas que eu sinto muita falta, por exemplo, como é o caso da Michelle das Travas da Vida, que fazia live aqui, maravilhosa. Eu cheguei a mandar Hi, Francisco. Cheguei a mandar um e-mail para o Rafinha Bastos, dizendo que ele devia fazer um podcast com ela. Nem sei se ele chegou a ver esse e-mail. Eu mandei um e-mail para a produção, que tem lá no próprio portal do Rafinha Bastos, lá no Instagram. Eu tenho que entrevistar a Michelle das Travas da Vida, que vale muito a pena fazer mais que 8 minutos com ela, porque é uma mulher trans, e é uma mulher trans que praticamente assim, deu uma contribuição muito grande. Ela não é lulista, né? Ela é anti-Bolsonaro, ela é progressista, ela tem uma visão muito mais ampla. E, ela cativou o respeito de muita gente, né? Então, assim, aqui em Alagoas, eu não sei como é que tá aí no teu estado, mas aqui em Alagoas tem um deputado carreirista, chamado deputado Cabo Bebeto, que ele acabou de colocar um PL hoje, um projeto de lei, em que as pessoas trans não vão poder participar de competições esportivas. Só que ele não estudou direito. Eu acho que ele entrou na PM, a aprovação da PM dele veio com um lanche do McDonald's, né? Nossa. Ele esqueceu que o nosso país é federativo. Então, o que vale para um país, para um estado, efetivamente tem que valer para o outro. Quando a lei ela é julgada inconstitucional, a gente entra com a DPF. O que é isso? Uma ação declaratória de preceitos fundamentais. A gente vai questionar essa lei na justiça. E aqui, os deputados e os parlamentares de direita estão muito soltinhos, né? Eles estão muito soltinhos, eles estão falando o que querem. E aí a gente vai ter que acionar o Ministério Público e os órgãos competentes na medida da DPF, para quê?
para que seja colocada uma ação declaratória de preceitos fundamentais. Você vai ter que, o parlamentar vai ter que explicar na justiça por que uma mulher trans não pode participar de um evento esportivo. E eu vou dar um exemplo, tá? Caso Tiffany, a jogadora de vôlei, a icônica jogadora de vôlei do Brasil, que inclusive dificulta a convocação dela. Por que dificulta a convocação dela? Porque dizem que ela é um homem, ela é uma mulher trans, e aí a Tandara, entre tantas jogadoras, a Tandara é bolsonarista, a Tandara inclusive paira sobre ela denúncia sobre o Bolsa Atleta, e por aí vai. Mas a Tandara levantou a ideia de que a Tiffany era um homem jogando num corpo, era uma mulher jogando num corpo de homem, e que era mulher só da boca para fora, levantou um monte de coisa desse tipo. E a gente tem que fazer esse comentário, né? Gigante, pode falar aqui, cara. A lutadora de MMA trans que quebrou o crânio de uma mulher, traz a notícia aqui que a gente repercute ela agora. Sim. Mas você traz sobe, fontes, né? Traz fontes você sobe, traz a fonte. Mas eu já aprendi uma coisa também, Stephanie, com a galera aqui. Eu aprendi uma coisa aqui com a galera bolsonarista. É só pesquisar. Não, não vou pesquisar. Sabe por quê? Vocês sempre fazem isso. Vocês usam os 5 passos do Olavo de Carvalho. Vocês chamam a gente para um debate, aí a gente vai debater, aí depois que a gente vai debater, vocês pedem que a gente apresente o debate, inviabilizam o nosso argumento, nos impedem de falar e saem gritando, dizendo que venceram o debate. Então suba, eu tô aqui, ó, com a cópia, da lei, a equiparação da lei. Tá aqui, passando na tela para vocês. O STF reconhece como crime análogo, né, o de racismo, a questão da transfobia. Isso é um erro ainda. Por quê? Porque nós precisamos de uma legislação que seja uma legislação positiva à população LGBT, QIAPN+. Não que seja uma legislação que seja complementar, correlata, que acompanhe. A gente precisa de uma legislação que diga não. Eles têm legislação específica para isso. Tá? Então, olha, usaram a lutadora também de MMA, uma gaúcha, que ela luta no Japão hoje, que é uma brasileira de quase 2 metros de altura, imensa mulher. Disseram que ela era um homem, na verdade ela é mulher, ela precisou se pronunciar acerca disso, me fugiu o nome dela agora. Usaram vários casos, usaram a de Nancy Silva, né? Usaram vários. De fêmeas, como a gente fala, né? Isso, usa. Pra tentar denegrir, falando que era da comunidade LGBT, que era trans. Exato. Então, assim, quando você vier, cara, você tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Você pode subir aqui a hora que você achar viável. Agora a gente debate com o computador, com o celular ligado. Eu tô com meu computador aqui, deu pau. O que a gente pode fazer? Você sobe com a fonte, diz qual é o site. Se a Stephanie tiver com o computador, você vai citar a fonte. Tem um notebook lá em cima, só me fala. Eu subo. Exato, fica à vontade. A hora que você puder subir. Eu tô com meu notebook, realmente ele deu pau aqui. Mas, Ogro, que me deixa meio chocado é que, tipo assim, na lei, fala que isso é crime. E eu tô vendo pessoas falando que o que ele fez não é crime. Não, o rapaz que estava aqui agora, ele acabou de dizer o seguinte: tô nem aí pra lei. Quer dizer, eu sei que criminosos não estão nem aí pra lei. É óbvio isso. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 22, porque 2 mais 2 são 4. Salve, Dodocha. Mas 2 e 2 são 22, tá? 2 mais 2 são 4. É hipócrita deles, porque, tipo, se fosse alguém de esquerda fazendo qualquer coisa, ia falar, é contra a lei, você tem que seguir a lei, não sei o quê, o decoro parlamentar. Mas aí quando é alguém que é da área deles, a lei que se dane, porque eu não tô contra, eu tô nem aí pra lei, porque o que ele falou está certo, é o que eu penso, sabe? A lei só cabe a ser julgada quando é alguém que não é da área deles. Quando é Mas é exatamente deles, isso. Porém, aí eles têm a convicção. Gigante, eu tô te chamando aqui cordialmente para um debate, cara. Eu tô te enviando um convite. Você vale muito a pena a gente debater. Agora eu não debato a opinião, não, tá? Envia o convite. Eu debato o fato. Eu quero que você me mostre aí o fato pra gente poder. Uhum. E uma coisa, não foi só contra a lei, ele foi contra o decoro parlamentar. Ele Exato. Pegou as duas, entendeu? Se você ver, acho que é 3 ou 4 crimes, mais ou menos, por aí. Não, eu tô com regimento interno. Eu tô com regimento interno da Câmara aqui. Se isso passar pela Comissão de Ética da Câmara, ele pode ser afastado. O máximo que foi afastado aqui. Consigo, Marcelo, consigo explicar porque o Lula tá soltando dinheiro, né?
Fato com base em qual fonte? Eu não entendi, Denilson. Se você puder explicar também, eu agradeço. Mas só colocando aqui para a galera entender. Primeiro, né? Não é o presidente Lula que está soltando dinheiro para barrar a CPMI. Primeira coisa é isso. Se vocês não têm capacidade política de se agruparem e conseguirem as assinaturas para passar a CPMI, beleza. Agora, o que é que acontece quando tem a CPMI assim? Explica quem não deve, não tem. Pô, Marcelo, pode subir, Marcelo. Você sempre sobe aqui. Você subiu da outra vez, quando eu fui te interpelar, você disse que estava numa corrida, fazendo alguma coisa do tipo, mas fica à vontade. Eu só peço que a Stephanie, se ela puder acompanhar a gente aqui agora, vá buscar o notebook ou uma fonte, que aí se alguém subir, a gente pode desmentir as fake news na hora. Salve, salve, Matheus. A gente pode desmentir as fake news na hora, como por exemplo, o Lula está dando dinheiro para barrar a CPMI, que não é esse o assunto. O assunto é a transfobia direta através da lei, né? A lei praticamente se coloca. Aí, o Denilson coloca aqui. Explicar porque ele não Sobre quer o CPI. Nicolas, é só a gente ver a denúncia crime que bateram contra ele. Já mostra ali Exato. todos os O crimes PDT. que ele cometeu. Só você abrir, eles mostram o crime e o número do crime. E vocês pegam os números do crime e vai lá na legislação e procura pra você ver se não está certo. Porque eu acho assim, eu que não sei, eu sei bem pouco sobre a área de direito, eu que não sou uma pessoa da área de direito, até eu sei o que ele fez lá em cima é crime. Vocês têm um Não, neurônio, vocês não conseguem para a pensar? gente entender uma coisa bem simples, Stephanie e os amigos que estão acompanhando aí na live, para entender uma coisa bem simples. O que ele fez, de acordo com o regimento interno da Câmara, deveria ser dado uma suspensão de até 90 dias. O máximo que a casa já deu para um parlamentar foi de 120 dias, são 4 meses afastado. É o máximo que a Câmara deu para um parlamentar, foram 120 dias. Nem no caso do Jean Willis, pela cusparada que ele deu em Bolsonaro, ele ganhou 120 dias de afastamento. Ele ganhou, se não me engano, foram 60 dias de afastamento, podendo recorrer. Não, não, Marcelo, eu adoraria explicar o motivo da CPI. Eu faço uma live e a gente fala sobre isso. Eu faço uma live e mostro sobre isso. Você disse que o Lula não quer que haja CPI. Pelo que eu vi o Flávio Dino falando antes de ontem, eu acho, em entrevista, se houver CPMI ou se houver CPI, não vai ser o PT que vai ser prejudicado com isso, não. Só para a gente botar um assunto bem claro nisso. A gente tem que lembrar de Carlos Jordi, que é do PL. A gente tem que lembrar de Zezé de Camargo, que é apoiador de Bolsonaro. A gente praticamente... Vocês estão pré-julgando o Nicolas, nós a gente está apresentando a lei, Denilson. Eu estou apresentando a lei e fique à vontade para subir. Eu tenho o maior prazer de conversar com... Ele está aqui, no começo da live, ele estava falando os números da lei. Estava falando quais foram os crimes que ele cometeu. Ele estava lendo as regras aqui e vocês não viram. Eu vou colocar aqui para a galera ver. Vai ficar aqui em cima da minha testa, ó, rapidinho, peraí. Gente, Não, o objetivo da live não é brigar... Qualquer tipo de cassação é documento público. Se vocês forem na internet e vocês procurarem, vocês vão conseguir ver o que o processo, qual é o embasamento do processo que eles têm contra o Nicolas. E qual é a lei que ele agrediu, que ele passou por cima. Exatamente, entendeu? Assim, o objetivo da gente não é a briga pela briga. Ó, a lei que ele vai infringir, meus queridos, é a 7.716 de 89, que equipara o racismo, ou que equipara a transfobia ao crime de racismo, né? E eu ainda acho isso, por incrível que pareça, extremamente perigoso. Marcelo, eu volto a dizer, o objetivo da live, querido, infelizmente não é esse, mas o Lula dizer que não quer a CPMI, eu queria muito que você me mostrasse aonde o Lula disse que não quer a CPMI, qual é o texto que ele fala que não quer a CPMI. Se houver CPMI, nós que fazemos parte do governo, iremos para a CPMI, e não vai ser bom para a direita nem para a extrema-direita, porque aí vai ser descoberto, por exemplo, envolvimento de Carlos Jordi. Ele disse sim, então vamos lá, você sobe aqui, você mostra onde foi que ele disse, traz a matéria por completo. Eu não consigo explicar. Estou te enviando o convite agora. O objetivo da live não é esse. O objetivo da live era o Nicolas. Vamos lá. Te enviei o convite, Marcelo. Deixa eu só falar uma coisa, Hugo. O que acontece? Não conseguiram votos suficientes para fazer.
CPMI. E estão querendo colocar agora a culpa do pessoal de esquerda, do Lula, sabe? Isso não é da competência do Lula, isso é da competência deles que queriam fazer e não conseguiram voto suficiente. Não foram conversar e dialogar com outras pessoas para conseguir Gente, os votos. só explicando. A formação da CPMI. Pronto, o Marcelo vai aqui subir. Pronto, Marcelo. Vamos lá. O Marcelo vai subir. O objetivo é Nicolas Oliveira na live de hoje, mas o Marcelo quer falar sobre o Lula. Salve, Marcelo. Tudo Boa bom? Como é que noite. você tá, meu querido? Eu, Boa só, noite. eu só subi para dizer para essa mocinha aí, Stephanie, que foram conseguidos sim os votos suficientes, tanto do Senado quanto do Congresso. Ela está muito mal informada para CPMI ser instalada automaticamente. Se eu estiver mentindo, me corrija. Me dá a fonte, por favor, Me dá a Marcelo. fonte, por favor. Fonte Porque, de? pelo que eu sei até agora, Me dá a fonte, por favor, de onde foi conseguido, só pra gente saber. Me dá a fonte, por gentileza. 35 senadores e 191 deputados. É mais que suficiente. Não. Me dá a fonte, de onde foi que você tirou essa notícia? 35 senadores e 191 deputados. É o mais que suficiente. A fonte está em todos os portais, todos os jornais. Desculpa. Todos Te respeito muito, Marcelo. Marcelo, te respeito muito, cara. Mas se estão em todos, só um minutinho. Só um minutinho. Procura se aí, são procure. todos, se são todos, você pode se são todos, você pode citar um. Até porque não compete ao presidente autorizar ou não a CPI, compete ao presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, e ao Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Tá? Não, só para ter ideia, assim, eu acho que. Não, mas e por que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira não autorizaram? Porque não é o Lula que tem que dizer acerca disso. Eles têm rabinho preso com o Lula, cara. Desculpa, cara, te adoro, tenho muito respeito por você, mas quando você traz um papo de bar, eu não tenho como debater. Eles têm rabo preso, pesquise aí. Pesquise aí. Calma, pesquise aí. Não, eu conheço muito bem, tanto é que sou acadêmico de direito e professor. Então eu conheço o sistema melhor do que você até. Eu não conheço a podridão do sistema, não, cara. Não, então, por favor, explica pra gente. Você disse que estão em todas as redes, explica pra gente, porque a Stephanie pode pegar agora. E lembrando, constitucionalmente, quem tem poder de aceitar uma CPI são os presidentes das casas legislativas. O presidente da República, inclusive sendo ele investigado, não tem poder de veto acerca da CPI. Tá aqui, filho, olha. Desculpa, não sei o que eu tô falando. É a própria Constituição. Tá aqui. Eu sei. Isso eu sei. Então apresenta pra gente, por favor, quais são as fontes. Então é mentira, né? Que foram conseguiram. Não, desculpa, Marcelo. Apresenta a fonte pra gente. E o Senado 35. Que é mais que Marcelo, apresenta a fonte pra gente. As fontes são todos os portais, jornais, televisão, se são todos, volto a dizer, se são todos, você pode apresentar um. Pode abrir a tela agora pra gente e apresenta um. Não tô com ele em mãos aqui. Não, mas você pode abrir agora, abrir um e botar pra gente, não tem nenhum problema. Jornal da Record, pronto, Jornal da Record. E o que é que você tem a dizer, por exemplo, da questão da CPI? Deixa eu abrir aqui rapidinho, aí o Marcelo vai conseguir explicar pra gente. Constituição Federal, artigo 139 da vigência, das disposições gerais. O que é que você tem que fazer praticamente da defesa do Estado do título 5, artigo 136? Por incrível que pareça, tá aqui. Isso aqui vale mais ou menos do que a visão do Arthur Lira? Só para a gente saber. Tá aqui. Eu estou com a Constituição aberta, inclusive, no que fala a respeito da CPI e da CPMI. Eu estou esperando, cara. Você acabou de dizer isso. Adoraria te ouvir. Você não precisa nem ouvir a resposta sobre isso, né? Desculpa, mas assim, quando você falou dizendo que o Lula não queria, o Lula não tem que querer ou não a CPMI. Eu, particularmente, quero muito. Ele pode não querer, mas o fato de ele não querer não quer dizer que não vai acontecer. Só para não falar que não achei nada, eu só achei uma notícia de ontem, um dia atrás. Certo. Câmara de Ponto Alegre aprova moção de apoio à instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Mas, Stephanie, por favor. Stephanie, pesquisa assim. Senado, CPMI. Se você botar Senado, CPMI, vai sair pelo menos algumas notícias. A fonte Valor Econômico. O Valor Econômico é ligado à extrema-direita. Foi financiado pelo Novo, mas vamos lá. Então é mentira, né? Que as assinaturas
Conseguidas Não, é eu tô mentira, esper... então, né? não tô dizendo que é mentira, não, cara. Eu tô pedindo que você apresente uma fonte. Não, A se você não Stephanie acha que tá. é mentira, então não precisa de fonte mais. Desculpa, não, isso é uma reversão do argumento, cara. Não, reversão do argumento não. Se você disse que não está duvidando, então não precisa da fonte. Desculpa, viu como Então, como funciona o você não método entendeu, Bolsonaro? Viu como, então. viu como funciona o método bolsonarista? Você disse que o Lula Ah, não. não queria Da CPMI. honestidade. Não, desculpa. Honestidade. Onde é que o Lula... Não, desculpa, Marcelo. Onde é que o Lula não queria CPMI? Me apresenta agora textualmente. Lula diz não quer a CPMI. Me dá a manchete. Logo após os atos, Hã? ele disse que uma CPMI iria tumultuar o governo. Não era Ah, tá. necessário. Mas ele disse não querer. Aham, ele disse, não é momento para CPI. Não, Vai mas me dá a tumultuar o fonte governo. disso, a Stephanie. A Stephanie tá com o computador aí, cara. Eu só debato com fonte Foi e uma achismo eu não entrevista dele que debato, eu vi, cara. Eu desculpa. não lembro nada, não. Só sei que eu vi essa Ah, entrevista. vocês nunca. Ó, Muito é bom. engraçado, é engraçado. O bolsonarista, ele nunca lembra onde foi que ouviu, quem foi que ouviu. Eu sou obrigado a ver tudo. Eu sou obrigado a saber, eu sou obrigado a saber a fonte, eu sou obrigado a saber o argumento. Mas vocês nunca sabem, é muito seletivo isso. Stephanie, por favor, pode continuar. Onde foi que você encontrou as fontes para a gente ter uma noção, por gentileza? Calma aí, eu tô agora no Senado vendo se eu acho alguma coisa. Hum, Tem uma entrevista ao G1. Ao G1, deixa eu ver se Não foi ao G1. teve nada. A única notícia hum, que eu achei foi aquela Entrevista ao da hum, G1. Câmara de Porto Alegre, que eles fizeram a hum. votação pedindo sobre a CPMI. Só que teve 17 votos favoráveis, 2 votos contras e 11 abstenções. Mais Certo. nada. De um dia atrás, entendeu? Tá bem Então a Não informado. tem moção, Tá bem nenhuma. a informado. moção de. Não, Ó, mas aí que tá. Então e tem uma notícia do Estadão que fala só assim, ó, porque é a oposição e não Lula que tem interesse na CPI dos atos antidemocráticos. Entenda. a fonte é onde? É o Estadão, né? É Estadão. Uhum. Certo. Ó, o Marcelo citou uma fonte que foi o G1. Pesquisa aí G1, por gentileza. Vou colocar aí em cima aqui, G1. Tá. É uma entrevista ao vivo, lá no YouTube é mais fácil. Não. Desculpa, você falou, Ou não? a gente tá buscando as fontes agora. A gente tá fazendo o que você não Então fez, no YouTube buscando não as vale, não. fontes. Ele disse. Não, é porque YouTube, cara, quando sou eu que trago um vídeo pra cá, os meus vídeos são sempre editados, então eu vou começar a usar o mesmo É critério, uma né? entrevista ao vivo. É uma entrevista ao vivo. Ele disse que CPI dos atos Se vai tá... criar uma confusão tremenda. Não é Isso, mas necessário onde é porque que vai ele tá? criar uma confusão Onde é que ele tremenda. tá dizendo? Te entendo. Onde é que ele tá dizendo? Não quero. Explica pra gente. Ó, até agora eu Tá não um bom consegui entendedor, achar meu amigo. Não nenhuma precisa dizer. notícia Ah, sobre a desculpa. CPI, de Foi a sua CPMI, interpretação, te entendo, entendeu? então. E onde eu Uhum. coloco aqui de notícias, mostra até vídeos do YouTube e não tem nada do que ele tá falando aqui pra gente. Se quiser, eu posso até ligar a câmera aqui pra Caramba, vocês amigo. verem, Por favor, entendeu? liga a câmera pra Eu vou gente ligar a fazer o câmera. serviço completo. No YouTube não Por tem, não, é? gentileza. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Então o seu YouTube é do Afeganistão ou de outro país, porque no meu tem. Não, mas Marcelo, então você abre a câmera e mostra pra gente agora. Tão simples. Mostra a minha tela, queridão. Ó, em Oi? cima, ó, como eu escrevi. Eu escrevi Eu não Você sei não como tem. mostrar a minha impossível tela. CP. Ah, então desculpa. Então eu vou tomar o seu Ó, argumento como não é verdade. Só isso. a CPMI, G1, tá vendo? Ó, Uhum. as notícias que teve. Vamos falar, a CPI procurar irregularidades na apresentação de serviço de água de Manaus, 2 meses atrás, pós votação nominal. Ponto que você quer, do jeito que você quer. Não, me Não, fala, bicho, como você quer que eu escreva? Calma aí. Maceió, É, me pronto, fala como vou é que mostrar você aqui. quer que eu pesquise. Só me fala aí, como você quer que eu pesquise? Ele chegou dizendo o seguinte: eu gosto do Marcelo. O Marcelo, por incrível que pareça, ele vai até pentear aqui minha barba. O Marcelo chegou aqui dizendo o seguinte: ele chegou dizendo, olha, o Lula não quer que tenha CPI. Primeiro, que não é uma vontade que depende do presidente da República, né? Sim. Isso não depende do Mas presidente. o fato dele querer ou não impede que ela aconteça ou deixe de acontecer. Então, E nisso por nós isso, concordamos. Beleza. Não, isso vocês concordam, não é isso? Beleza.
Mas aí que tá. Ô, Denilson, tudo bom? Então onde é que a gente vai pesquisar, meu lindo, se não for no Google? Me dá aí fontes de busca. Eu trouxe aqui a Constituição que o Marcelo desconsiderou. Eu trouxe aqui a Constituição. Que eu falei, o que você acha? Gente, ó, o ogro tá com a Constituição, eu tô com o Google aqui. Então, se ele quer, ele me fala que eu vou pesquisar aqui o jeito que ele pesquisou e a gente vê se a gente acha essa notícia. E a felicidade Dá pra é ir no YouTube? Dá pra ir no YouTube? Vamos no YouTube? Vamos lá, coloca aí. Eu vou dizer como você. Eita, peraí. Pronto, vai rapidinho. Vamos no YouTube, vamos lá. Calma aí, deixa eu calma aí. Lula Porque o disse Marcelo que disse. o CPI vai causar uma tremenda confusão. Certo. Até dizer que não quer a CPI, qual a diferença disso? Qual a diferença? Nenhuma. Diferença nenhuma. Oxi. Me fala, Marcelo, a como você CPI... quer que eu escreva aqui? Não, entenda. A CPI vai causar tremenda confusão para não quer uma CPI. Explica pra gente. É a mesma. Desculpa, cara, não é. É a mesma, ela é a mesma. Claro Não, que não, ele não vai você... falar com as palavras que você quer. Desculpa, Marcelo. Não, Marcelo, não, desculpa. É porque assim, só para você entender, você estava na rolagem querendo chamar minha atenção, você conseguiu minha atenção. Eu peço que você apresente prova. Eu queria que você explicasse o Calma. fato dos bastidores do Calma, Planalto cara, tá pegando fogo. você não me deixa falar, porque toda vez que eu chamo você para um debate, você nunca tem a fonte. Você nunca tem a fonte. Né? Não posso agora. Não, você não mostrou a fonte, você citou. A Stephanie está aqui agora. Stephanie, mostra aí, por favor, pra gente. E mostra o vídeo na íntegra, por favor. Ó, você falou que é G1, não foi? Isso. Uhum. CPI dos atos democráticos. Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Ele disse É um que vai minutinho, causar vou tirar até confusão o tremenda. Então subentende-se que ele não... Subentende. Peraí, para tudo. Ele não vai falar com as palavras que você quer. Peraí, Stephanie, para, por favor. Para, Stephanie, por favor, por gentileza. Calma aí, deixa eu... Não, Stephanie, porque pode derrubar a live. Pode derrubar a live se mostrar a tela, vê só. Olha o que ele falou agora. O Marcelo acabou de se entregar. Não, subentende-se. Marcelo, deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Na luz do direito agora, tá? Vou ter que dar essa carteirada, filho. Calma. Você pediu, eu vou ter que dar essa. Direito não se baseia sobre o que eu acho ou o que está subentendido. Direito baseia-se basicamente no que é fato posto. Eu acho você um cara legal, mesmo tendo pensamento divergente do meu. Mas subentende-se não quer dizer muitas vezes que você está subentendendo isso, então. Eu posso entender dessa maneira. Mas eu quero que você me diga textualmente. Quando eu falo que José... Não, desculpa. Eu não vou debater argumento de bar. Eu quero entender o seguinte, você diz subentende-se. Quando você diz subentende-se, você parte para o campo do subjetivo. Eu acho que é. Se você acha que é, e você não conseguiu mostrar uma fala textual, uma DPF, não conseguiu mostrar praticamente a inconstitucionalidade apresentada pelo advogado-geral da União. Você está subentendendo que é, e você é um cara que disse para mim que entendia de política. E não sabe que existem esses mecanismos para frear uma CPI? Ogro, deixa eu falar uma coisa. Tem um que colocou aqui, ó. Lula investirá pesadamente contra a CPI. Diz petista. Fonte Poder 360. Financiado olha a pelo fonte. Novo. Não, quem falou isso foi Humberto Costa. Lê a matéria, Stephanie. O Poder 360. Calma aí, eu vou Financiado pelo Marcel Van Hatten, o deputado que atropela pessoas, do Novo. Financiado pelo Partido Novo, pelo João Amoedo e pelo Felipe Dávila. É engraçado, essa galera em si é que está colocando isso aí, porque textualmente você disse que subentende-se. Não, gente, a gente tem que pegar no direito ipsis literi. Eu tenho que pegar o que está escrito e o que está dito. Eu não tenho que pegar o que eu acho. Tenho muito respeito pelo Marcelo. Na teoria mas, assim, é uma coisa, na prática é Marcelo, outra. Você não sabe o que significa aquele ambiente ali não, queridão. Não, Marcelo, eu acho que o seu argumento é que nem café de puteiro. Ele pega a mão para salvar o braço, cara. Calma, entende. Isso é frase feita, Marcelo. Você é melhor do que isso. Eu acho que o seu argumento, cara, com todo carinho, desculpa a brincadeira. Eu gostei dessa frase, é uma frase que mostra a verdade. Não, o seu argumento é café de puteiro. Por que ele é café de puteiro? Ele é fraco, frio, sem consistência, nem bêbado aceita. Aí você me ofendeu. Não, que é isso, cara, eu tô brincando com você. Mas eu vou dizer que seu argumento é café de puteiro. Ele é fraco, frio,
praticamente inconsistente, nem bêbado aceita. Você colocou agora, não, porque eu suponho que dá a mão para levar o braço. Você quer realmente ganhar isso? Vou deixar agora o Marcelo. Vou deixar o. Cadê? Pronto. Poder 360. Fala do Humberto Costa. Lula investirá pesamente contra a CPI de 8 de janeiro, diz petista. Se o instrumento for a retirada das assinaturas, que assim se faça, diz Humberto Costa, PT, Pernambuco. Desculpa, repete por favor isso, que eu queria muito que o Marcelo explicasse. Se o entendimento for a retirada das assinaturas, repete por favor. Se o instrumento for a retirada das assinaturas, que assim se faça, diz Humberto Costa, PT Pernambuco. Pronto. Sabe quem foi que retirou as assinaturas, por exemplo? O MDB. Sabe quem foi que retirou as assinaturas, por exemplo? O PSD. Sabe quem foi que não declarou apoio à CPMI, por incrível que pareça? A ala do PDT, porque tem cargo no governo federal. Aí sim, Marcelo, eu vou te ensinar agora como é que argumenta contra um petista. Sabe por que o PDT não quer CPMI? Porque se houver CPMI agora, deputados do PDT terão que votar contra Lula. Sabe por que o Novo quer que tenha CPMI? Porque o Novo quer praticamente desestabilizar para forçar agora que um Felipe Dávila ou um Marcel Van Hatten consigam se eleger e aumentar mais espaço. Desculpa, eu acho que eu sei mais desse espaço político do que você, meu querido. Você não pode falar daquele não, porque esses pessoal aí não querem a CPI. Tem rabo preso. Desculpa, mas onde é que eles têm o rabo preso? Vamos lá. Comprar, principalmente os de primeiro mandato. Não, mas peraí. Onde é que eles têm o rabo preso? Explica pra gente. Claro, você acabou de dizer que eles têm cargo no governo. Não, mas não, explica pra gente. Ele me falou uma fala que é infeliz, mas depois ele me disse um negócio aqui, ó. Ele falou, né, que o outro falou, que não quer, mas ele falou aqui uma hora, ó. Se não houver alternativa, nós precisaremos cumprir aquilo que for o rito ditado pelo Supremo Tribunal Federal e que está no regimento, porque a CPI é um instrumento da minoria, mas é um instrumento político de disputa. A maioria também tem o direito, não é absurdo, assim todos os governos fazem. Se tentar que a CPI não aconteça, diz o político. Isso, fato. Acabou. Entendeu? Ele falou, ó, a gente não acha que isso é uma coisa que a gente deva mexer agora, mas se tiver que mexer, como é lei, se tiver que acontecer CPI, vai acontecer porque está dentro do regimento. A gente tem que respeitar o Supremo Tribunal Federal. Eu vou dar até a dica para você que é de direita e está acompanhando essa live. Pressione o seu deputado a fazer o que o Randolfo Rodrigues fez. Pressione o seu deputado a recorrer a um ministro do STF chamado Ricardo Lewandowski. Não é exemplo não, pô, para ninguém. Por que ele não é exemplo? Explica pra gente. Um deputado que não aguentou ouvir o contraditório, rouba um celular. Poxa, bicho. Ele roubou o celular? Ele roubou o celular? Não, você tirar o celular da mão de outra pessoa é roubar, cara. É? Mas foi claro. O lucro foi para si. Claro, o lucro foi para si. Calma. O lucro foi para si ou foi para outrem? Que lucro? Do roubo do celular. Não precisa vender para ser roubo, não. Só de tomar da mão de roubo. Teve emprego de arma de fogo ou arma? Não só é roubo quando se tem arma, não, querido. Teve emprego. Eu sou estudante de direito. Teve emprego de arma de fogo? Só é roubo quando tem arma, então. Teve emprego de violência, grave ameaça? Mas tomou o celular. Eu tô perguntando isso. Teve emprego de violência, grave ameaça, arma de fogo, intimidação. Tomou é roubo. Tomou o celular do cara é roubo. Desculpa, cara. Como eu volto a dizer, o seu argumento é café de puteiro. Ele é fraco, frio, sem consistência, nem bêbado aceita. Eu tô lhe perguntando, ele não tá te roubando, não, né? Se minha mãe tivesse pau, era meu pai. Vamos falar o correto. Não é sim, é fato concreto. Esse argumento que é argumento tipo dele. Não, cara, você não tá me explicando, cara. Se minha mãe tivesse pau, era meu pai. Eu tô querendo saber, o negócio rapidão. Conceitua pra gente o crime de roubo, por favor. Você aceitaria estar em um lugar filmando uma determinada situação? Não é sobre mim, é sobre você. Conceitua pra gente o crime de roubo. Não. Isso é muito lavista, eu me recuso. Isso é muito lavista. Você acha, eu não acho nada, só tenho certeza. Não, eu não acho nada, tenho certeza. Eu não acho, tenho certeza, cara. Vamos lá, conceitua pra gente o crime de roubo, por favor.
O crime de roubo é quando alguém tira um objeto de outra pessoa. Só isso? Não, Dinheiro, não o que é que seja. assim. Não, pela Constituição não é assim, não. Então, se o Não. cara Não, ó. chegar e Stephanie, Faz assim, não denuncia, não, Só, deixa eu só porque tu falar uma bota o celular, coisa. não denuncia deixa eu logo. explicar, Marcelo, deixa eu explicar, Marcelo, deixa eu deixa explicar, até que você deixa eu explicar explica a por gentileza. situação, Não, deixa o eu como explicar por gentileza. aconteceu, Deixa eu entendeu? explicar por gentileza. O crime de roubo, o roubo em si, é subtrair para si coisa alheia, mediante a grave ameaça, violência e Você intimidação, não tá por falando emprego de daquele arma de bicho, fogo ou pô. instrumento contundente. Calma que eu estou explicando, você não conseguiu explicar. O crime de furto, o crime de furto constitui em subtração da mesma coisa, citada anteriormente, mediante a astúcia, mediante emprego de inteligência e sem emprego de violência ou questão de intimidação. No caso do Randolfo Rodrigues, sabe por que o Wilker Leão, o Wilker que é advogado, inclusive, sabe por que o Wilker não pôde registrar a queixa? Porque o Wilker estava o tempo todo, abre aspas, eu posso colocar o celular sim, eu posso fazer o que eu bem quiser com o celular. E era fruto de uma discussão. O Wilker poderia ter até registrado queixa contra o Randolfo Rodrigues por agressão, mas não por roubo. E Mas por que que o roubou. Wilker não... Por que que o Wilker... Não, o que você acha não importa, o que importa é o que diz a lei. Por que que ele não registrou queixa, então? Explica pra gente. Ele não foi, querido. Eu tô esperando a Esse- O explicação. o problema de vocês, desse ramo que vocês É que eu sou seguem, inteligente pra caralho, eu sei, eu sei. Meu problema é é não. É esse. que vocês vivem de teoria, vocês vivem de teoria. Porque quando você estiver no estádio de futebol, num show de música qualquer, que você estiver filmando o cantor e o cara tomar seu celular, você vai dizer que foi roubo. Circunstâncias É? atenuantes que modificam a qualificadora do crime. Pode continuar. Não, querido. Teoria só funciona quando a prática não está presente. A teoria só funciona Não, quando a não, prática não não, está não, não. presente. Sabe É. por quê? Para mim, Para você, entenda, o mundo não é seu não, cara. O mundo é plural, meu velho. Eu te adoro, você é um cara de direita que sobe aqui. Eu não tenho nenhum problema em conversar com você. Só que eu volto a dizer que às vezes seu pensamento, a sua opinião, ela sobrepassa o que é fato. E o que é fato é, o Wilker Leão é advogado, o Wilker Leão tem OAB ativa pelo estado de Goiás. Ele é advogado. E ele não registrou queixa por quê, então? Explica pra gente. não sei. Só Eu ele que pode não. me dizer. Então, pronto. Então, acerca do crime de roubo e de furto, só ele também pode dizer. Então, tá certo. Então, responda só uma pergunta para mim. Eu estou em um determinado show no São João de Caruaru, filmando o cantor. O cara Certo. tomou meu celular. Isso não é um furto. Porque ele não usou uma arma nem violência. Não é um furto. Ele tomou o seu celular, Meteu a mão, acontece sempre aqui. certo. Você estava filmando de maneira amistosa. Claro, filmando um show. Amistosa, você estava filmando. O Wilker estava filmando de maneira amistosa. O Wilker estava Mas filmando de maneira amistosa. é a mesma coisa. O objeto líquido, cara. Só quem pode pegar é ele. Só quem pode pegar é ele. Só quem pode Eita, pegar é cara, ele. tá vendo, bicho? Tá certo. Você só quer O usar Wilker estava filmando. A teoria. pergunta. Você só quer usar Não, teoria. não, porque eu sou foda. É porque eu sou foda, cara. Fazer o quê? Eu estudo, então paciência. Quem só usa teoria não é foda, não, cara. Desculpa. Não, eu sei que eu sou foda, eu sei que eu sou foda. Eu sei que eu sou. Não. Quem só usa teoria não é Eu- foda. Até porque você até agora não explicou qual é a diferença do crime de furto e de roubo aplicado no caso do Wilker Leão. Você não explicou até agora é isso. Adiamon. Tô te esperando. Como é? Você até agora não explicou, muitas vezes, a diferença do crime de furto ou de roubo presente no caso do Wilker Leão. E por que ele não registrou a queixa? Cara, Tô até agora esperando isso. eu não estou em uma aula de direito, não, pô. Sim, eu também É uma não. live. Até porque se eu fosse lhe dar aula de direito penal, teria Eu não tô como. aqui pra Se eu explicar a fosse. diferença entre furto e roubo, não. Porque você Eu não não tô aqui pra sabe, explicar a diferença. porque você não sabe, porque você é sabido, você não é entendido. Você é sabido só. Uhum. Essa Você não é é minha sabido área. só. Você sabe a sua área, por incrível que pareça, cara. Eu tô tentando entender, porque você Vamos falou na lá, eu vou dar um CPI. exemplo, Ogro. Vamos lá. Eu tô com você Ah, andando. Chega alguém com a câmera e começa a me filmar. Ficar na minha frente, começa a me persuadir, querer falar um monte de coisa, querer me xingar. E aí, por defesa, eu vou lá e pego aquele celular da mão dele pra que ele pare de gravar. Isso é roubo?
Não. Alta defesa. Claro. Você acabou de colocar o quê? Peraí, não foi roubo porque não houve lucro em cima disso. Segundo ponto é, para defender a integridade de si ou de outrem, a subtração do celular se fazia presente. Por quê? Estava sendo construída uma narrativa mentirosa, eu tenho que falar a verdade agora. O Wilker tem um papel fundamental. Não, pode continuar falando, Marcelo, pode falar. Não, Marcelo, porque se alguém chegar e gravar na minha cara, começar a falar um monte de coisa, me xingar, falar um monte de calúnia, e eu ali, isso eu não sei o que fazer, eu pego o celular da mão dela? Para repelir injusta agressão a si ou a outrem, a atividade foi proporcional. Fim de papo, o celular foi devolvido. Então a autodefesa. Oh, não. Tá, eu tô me defendendo. Você não viu agressão, beleza. O mesmo Wilker Leão chama Bolsonaro de tchutchuca e é empurrado, vai ao chão, o celular dele cai ao chão também, e o pessoal diz que se ele continuasse, abre aspas, ia ficar pior para ele. E aí? Vamos lá. Explica, por favor, isso, né? Se eu, em vez de bater na pessoa para me defender, tiro o celular da mão dele para defender a minha integridade de outra pessoa, isso é defesa? Isso não, eu tô esperando. Qual moral você tá falando? A moral. A moral. A defesa da integridade. A defesa da integridade não é só física. A defesa da integridade. Para você defender sua integridade moral, existem meios legais. Então isso vale. No momento do calor, a pessoa tá enfiando. Não, só um minutinho, Stephanie. Eu concordo com o Marcelo. O Marcelo é muito seletivo. Ele não me respondeu por que foi que os jagunços de Bolsonaro, com a anuência de Bolsonaro, empurraram o mesmo Wilker Leão, danificando o celular dele, que ele falou isso em 3 vídeos seguintes, acho que ele estava sem grana para poder trocar o celular, danificando o celular dele e chegando a agredir, porque ele caiu no chão. Ele não caiu num colchão, não. Ele caiu no chão. Ah, tá. Então ele estava errado também. Beleza. Então, assim, por que essa agressão praticamente passa em brancas nuvens, enquanto a suposta agressão de Randolfo Rodrigues, porque você disse que era roubo, meu celular foi devolvido, o celular foi para impedir injusta agressão, porque ele estava sendo... Ele abre a frase alegando que o Randolfo Rodrigues é quadrilheiro. Você viu o vídeo na íntegra? Vi. Já viu um princípio chamado de princípio da retorção que acontece no direito? Não, falei. O Bolsonaro usou esse princípio pra caramba. Se você me der uma cotovelada, eu te dou outra. Quem poderia julgar se houve excesso ou não seria eu, que não sou magistrado, nem tampouco você, nem tampouco a digníssima Stephanie aqui. Quem julgaria isso era depois que se tornasse um processo, o juiz. Agora a pergunta que eu faço... Por que o Wilker... tá falando aqui. Filmar é agredir? Então eu vou falar pra você. Vamos lá. Se você não sabe, se eu tô andando numa rua normal, eu estou com uma pessoa vendo minha vida normal e alguém começa a me filmar sem pedir minha autorização, isso pode ser levado como agressão. Não, né? Mas tem uma ressalva. Tem uma ressalva aí. Uma agressão não física. Mas se eu tô pedindo a pessoa me filmando e filmando... Stephanie, tem uma ressalva. Para filmar pacificamente não precisa de autorização. Não, não é isso. Não é isso, gente. Tem um canal no YouTube e, por incrível que pareça, o ato de filmar na rua, o ato de filmar em local público não configura crime. A forma com que se filma, que é uma forma colocada pelos bolsonaristas, que é uma cartilha colocada pelo Mamãe Falei lá por volta de 2014, 2015, que é você filmar... fez campanha para ele, né? Inclusive tem foto do Mamãe Falei com ele, assim, pegado depois da eleição. Então, assim, por incrível que pareça, a forma com que se filma, proferindo agressão, falando tudo, isso configura sim, a própria agressão. O que acontece quando você fala que ele roubou o celular, ele chegou e o interesse dele era simplesmente a subtração do celular. Me deu o celular aqui. Não existia uma motivação em cima disso. No caso do Bolsonaro... Subtração não é roubo, não? Hã? Subtração é roubo. Mas o objetivo ali do Wilker Leão e do Randolph era a disputa pelo celular. O celular era o alvo da disputa ou não? Não, mas foi a consequência. O cara roubou o celular. Desculpa. Não. O motivo da discussão era o celular, só para eu saber. Não.
Ele é objeto da contenda, só para eu saber. Não. Ele é objeto de qualquer ação do Will querer proteger e do Randolph de tentar pegar porque era simplesmente apenas o celular? Era só isso? Era apenas o celular? Peraí, então eu vou pegar aqui. Era só o celular, desculpa, você está sendo desonesto agora. Quando você tá pegando aí, esse Daniel de Não, a sua pergunta não vale também. picanha de vocês? Não. Ainda não recebi, A minha, mas tô querendo minha pergunta é baseada num princípio, cara, que a gente chama que é o princípio da retórica. Eu vou fazer perguntas na ideia de que eu vou levar você praticamente à mera contradição. Desculpa, o tatuado também é. O tatuado é acadêmico de direito também. Eu acho que o tatuado passou já pelos 2 primeiros períodos e o tatuado vai lembrar desse princípio. Eu vou usar retórica e perguntei: o objetivo da contenda era o celular? Só para eu saber. Não, você disse que não. O objetivo da contenda, o objetivo lá da disputa dos dois, da suposta briga, era para ter a posse do celular? Também não. Agora, o objetivo da contenda. Deixa eu objetivar para ele. O objetivo da contenda era inflamar o Randolph Rodrigues, com certeza. Era só filmar? Qual era a natureza da filmagem? Por favor, explica pra gente. Inflamar, eu falei. Inflamar o Randolph Rodrigues. Certo. Mas onde é que tá a tipificação no Código Penal para inflamar alguém? Explica pra gente. Eu não sei. Deixa eu tentar explicar para ele entender. Salve, tatuado. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, meu querido grupo. Eu te agradeço do fundo do meu coração por me permitir. Amigo, vou te falar uma coisa. Não te conheço, não tenho intimidade com você. Eu pego o meu celular, vou à sua direção, abra coisa e te determino uma causa, um crime que eu não tenho prova de falar sobre você. E começo a fazer destruir a imagem perante... Coagir a pessoa em público, não é? E fazer destruir a tua imagem pública. Mas, querido, presta atenção. Olha só, me diz uma coisa. Aonde você entende que destruir a imagem de uma pessoa é liberdade para você filmar uma pessoa? Você tem que entender que o rapaz, ele simplesmente pegou o celular, abriu e tentou destruir a imagem. Ele poderia falar assim, olha só, aqui está o senador Randolph Rodrigues, ele é acusado disso. Agora, você chamar o cara de quadrilha, você imputou um crime que ele não foi condenado, tá? Você eu não disse que a atitude, que a abordagem dele foi legal, não. Porque o Wilker Leão, ele nunca aborda as pessoas com honestidade nem com educação, não. Mas o problema é isso que você não entendeu. Então temos um ponto em convergência aqui, é um ponto que a gente diz no direito que é ponto pacífico. Concordamos, Marcelo Tatuado e eu, que as abordagens do Wilker Leão não são abordagens corretas. São não. Pronto, obrigado. Concordamos nesse ponto. Tu tá entendendo qual é a lógica? Nesse ponto, sim. Então, é isso que você... Por mais que a pessoa seja uma pessoa exposta, uma pessoa visível, como é a palavra que você falou, que eu esqueci, não me lembro aqui. O que acontece? Não dá o direito de ninguém pegar e determinar a causa, a crime a uma pessoa, imputando a pessoa sem um devido processo legal. Condenando a pessoa no acima de um achismo. Porque o cara é de esquerda, então eu não gosto do cara de esquerda, então eu posso difamar a imagem dele. Não, o cara não tem nenhum processo legal, não tem nenhuma condenação, nenhuma investigação, não tem nada. Entendeu? Eu não posso te imputar o crime porque eu não tenho achismo. Você entendeu? Isso é crime, cara. Não havia necessidade daquele de Randolph. Ele é cercado por segurança, pô. O segurança poderia muito bem afastar o Wilker dele. Sim, mas agora... Mas aí o princípio da retorção não foi colocado, não. Se você vem e agride, você está disposto, ou melhor, está disposto não, está propenso a ser agredido. Oi, Daniel, tudo bom? Já que você está tendo derretimento, cara, prazer. Olha só, Marcelo, se eu te desrespeitar, você não vai ter o primeiro princípio me descer a mão? Não é que você vai fazer. Você não vai se defender? Você vai... Meu amigo,
você vai ter Eu uma adoro, atitude eu adoro pensada, essas não vai? conversas. Tatuado, se você me puder, me permita aqui rapidinho. Artigo Posso falar? 23 do Código Penal, da exclusão de ilicitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Item 2, em legítima A defesa. defesa. Item 2, repetindo, em legítima Última defesa, defesa. em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício irregular do direito. Aí diz, excesso punível, quando a agente, no caso, em hipótese deste artigo, responderá por excesso doloso e culposo. O máximo que um magistrado poderia aplicar, que um juiz poderia aplicar, utilizando o artigo 23 do Código Penal, era um excesso culposo ou doloso no ato da legítima defesa. A legítima defesa também tem excessos. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai impedir que alguém vá lá matar você e você dá um tiro só. Se um tiro só for considerado paralisante, beleza. Se for mais de 2 tiros acima da linha do tórax, por exemplo, o promotor ou a parte acusatória pode pedir, por incrível que pareça, como tentativa de execução. Tentativa de homicídio com requinte de crueldade. A qualificadora vai se dar muitas vezes. A qualificadora vai se dar. Você entendeu como é que funciona o sistema? É assim, cara. Não, eu entendi. Marcelo. Assim, não. Só para o Marcelo entender. Eu não concordo com a atitude do Randolph, que eu acho que o celular deveria ter sido quebrado. Né? Naturalmente, não concordo com a atitude do Randolph. O celular deveria ter sido quebrado. Melhor que tivesse sido quebrado, que ele pagaria um novo. Oi? Melhor que tivesse sido quebrado, que ele pagaria um novo, né? Porque quando você colocou que ele cometeu o crime de roubo, cara, e a imputação de crime também é crime, algumas vezes ele cometeu roubo. Aí as perguntas que o advogado Randolph pode não ser roubo na teoria, queridão. Enfim. Oxi, desculpa, não entendi. Você poderia recitar para mim o artigo? Pode não ser roubo na teoria de vocês. Ou da lei, ou da... Marcelo, só te fazer uma pergunta. Você poderia falar o nome do artigo do Código Penal que configura crime, o que você está falando? Que você disse na prática, não, na teoria. Então, você poderia falar para mim onde que encontra esse crime que você está alegando que ele roubou, sendo que ele estava em sobre a defesa, legítima defesa? Os excessos. Marcelo, a gente tem que ir diante da lei, não entre achismo, porque eu posso achar muita coisa, eu posso achar que muita coisa é ilegal. Eu encontrei, mas Marcelo, meu querido. Se não está reportando contra a lei, não tem nada que eu possa fazer. Você Marcelo, pode achar que é crime, mas eu encontrei aqui, Marcelo. contar pra gente que é crime. Eu encontrei aqui, Marcelo, um modelo de artigo que você pode usar para defender a sua tese, que é o artigo 146, que é o constrangimento legal. O que é que diz isso, né? O Wilker não poderia colocar para si a ideia de constrangimento legal por uma questão muito simples. Qual é a questão que ele podia citar? Ele não poderia colocar a ideia de constrangimento legal porque não foi o Randolph que foi de encontro ao Wilker, foi o Wilker que foi de encontro ao Randolph. Então a tese de constrangimento legal já cai por terra aí. Ele poderia colocar, por incrível que pareça, também o crime de ameaça, artigo 147, que diz: ameaçar alguém por meio de palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, causar de mal injusto e grave. Ele também não poderia causar porque houve troca. Houve praticamente uma sinestesia de fato. Eu digo uma coisa, você diz outra, e na troca de ofensas anula-se. A não ser que se um calado queira representar o outro também. Posso te pedir para fazer uma leitura? Você poderia fazer a leitura do artigo 138 do Código Penal, por favor? Acho que deixa eu abrir aqui para conferir. 138. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Chamar o Randolph de quadrilheiro, velho. Foi aí que ele errou. Agora vamos trazer para o nosso amigo Marcelo para ele entender. O Marcelo falou que o cara roubou, então ele é ladrão. Acusar alguém de um crime que não cometeu é o quê? A imputação de crime também considera crime, também atribui crime. Então, para o Marcelo entender, ele ter alegado que o Randolph cometeu um crime, isso tipifica um tipo de crime que o Marcelo cometeu. Eu numa rede de TikTok, falar abertamente para a pessoa. É difamação, não é? É difamação, né? Você tá entendendo? Não, ela cabe como difamar ou injuriar, mas aí que tá. O Marcelo, mesmo não conhecendo a lei, o Marcelo vai dizer, não, mas na prática não é bem assim. Desculpa, Marcelo. Quando a gente vai advogar, na fase final da faculdade, a gente tem prática forense, tá? Então, na fase final da faculdade, o estudante de direito, assim como o professor, assim como o médico, ele tem que botar na prática aquilo que ele aprendeu, ele tem que botar a mão na massa.
E aí a gente vê que, por incrível que pareça, na prática, tudo que a gente estuda realmente dá para colocar na prática. Tudo que se estuda. Por exemplo, no caso do Randolfo Rodrigues, como é que o Wilker poderia ter chegado ali? Ele poderia ter chegado com o celular, feito as perguntas, esperado a agressão, terminado a agressão, ele tinha direito, como cidadão brasileiro, de registrar a queixa contra o Randolph. Sabe quem fez isso? Danilo Gentili contra Renan Calheiros. E o Renan Calheiros ficou espumando, porque ele teve que mandar advogado para a delegacia em Brasília, porque o Renan Calheiros, o Sarney. O Sarney mandou o segurança dar um golpe de judô no Danilo Gentili na época que ele estava no CQC. O Sarney faz um gesto com a mão e o Danilo Gentili é agredido, é jogado ao chão, tem material danificado e tudo, pelo Sarney. E o Danilo Gentili foi prestar queixa. Então, assim, o Sarney não foi na delegacia, porque eu acho um erro, né? O advogado vai, todo bonitão lá, diz, não, meu cliente, ele não ordenou nada, mas ele teve medo da postura do Danilo Gentili, porque ele é uma pessoa muito controversa, e parará, e piriri pororó, e o Sarney não foi processado, mas poderia ter sido processado também. Então, assim, velho, com todo carinho mesmo, olha, o Wilker Leão, quando ele faz isso, ele incorre no crime. Ele chamou o Randolph de quadrilheiro sem ter condenação transitada e julgado. Ele incorre no crime de imputação de crime. Ele incorre também quando ele diz, eu já apresentei, né? Pode olhar, já representei contra ele. Ele não botou nem na tela a cópia da representação. Olha só, Ogro, eu fui lá na linha dele, no vídeo dele, eu fui no vídeo dele e avisei ele o que ele tá fazendo. Cara, você é maluco, né? Você vai responder um processo de caluniar um cara, cara. Você tá difamando um cara entendeu? Sem prova. Isso vai dar um problema sério pra você. O conselho editor, tu não é mais menino, cara. Tu tem que pensar na tua esposa, tu tem que pensar na tua família. Ele é o cara que quer ir pra si. Isso aí é devoto do MBL, irmão. Não, mas eu queria muito, assim, não sei se a Stephanie ainda continuaria, mas, ó, a Stephanie tem muito a contribuir, mas eu não sei se o Marcelo conseguiu entender, que o Marcelo sempre faz a crítica dizendo que na prática as coisas são diferentes, né? Que na prática as coisas são diferentes. Mas eu adoraria ouvir o Marcelo também. Então, Stephanie, já que o Marcelo deve estar ocupado, fica à vontade, Stephanie. Prometo que já passo pro tatuado. Não é aquela coisa que ele fala assim, eu acho aquilo. Gente, se a gente for pelo que a gente acha, a gente não vai chegar em nada. Porque, como eu falei pra ele, tem muita coisa que eu posso achar errado, mas quem entra ali não é errado, entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar, que fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu não tenho prova. Isso é difamação. Mas aí a gente tem uma diferença muito grande, assim, por exemplo, só pra gente entender, né? Tem aqui o crime de furto, o artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza, eu vou sair. Tranquilo, meu velho. Tranquilo, meu querido. Fique à vontade. Fique à vontade. Não, que é isso, cara. Fique à vontade. A hora que você achar viável, aprender sempre é bom. A hora que você achar viável pode subir. Não, mas o cara falou aí que eu poderia... Sequência não sei de que, aí é melhor sair. Não, que é isso. A gente só tá falando pro seu bem, porque quando você imputa crime a terceiros, eu mesmo sou de boa. A galera disse que vai me processar desde que eu tô no TikTok. Tô esperando até hoje o processo do Derli. Até agora não veio. E o pior, viu? A eleição aqui em Maceió é em outubro do ano que vem. Eu tenho que ter o meu nada consta para poder concorrer. Então, Derli, se apressa aí pra você poder me processar, cara. Agora, eu nunca vi alguém, nenhum advogado, nenhum magistrado, ninguém falar dos crimes que foram cometidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quais foram os crimes que foram cometidos? Imputação de crime. Não, quais foram? Qual foram os crimes? Quais foram? Não, desculpa, Marcelo. Estuprador não foi atribuído, não. Tanto é que o Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes pedem que durante a campanha não usassem a expressão pintou um clima, porque era pejorativa e era desfavorável ao Jair Bolsonaro. Muitos adjetivos contra ele. Ninguém nunca falou sobre isso. Beleza, tranquilo. Você disse que não é bolsonarista, mas já está fazendo a defesa a Bolsonaro. Eu vou te explicar. Não. Porque você... Deixa eu falar um negócio para ele rapidinho. Não. Marcelo, tu dá um conselho de amigo, cara. Eu estou no início do direito ainda. Compra um livro, um código penal para você, um código processual, para você ler
Porque às vezes as pessoas passam as informações para a gente com maldade, e a gente, com todo o coração do mundo, a gente entende que é verdade, cara. Entendendo? Que a gente vai te ajudar. Você tá entendendo? Por exemplo, a gente aqui a gente não quer te ver mal, não, cara. A gente não quer tirar rapidinho, tatuado. Rapidinho, tatuado. Para entender, no caso das imputações ao crime ao Bolsonaro, vai ser reaberto agora, porque o Procurador-Geral da República disse que tinha motivos para arquivar, mas o ministro da Justiça está pedindo que sejam praticamente reabertos os casos da CPI da pandemia, porque ele foi indiciado por 10 crimes. Eu não estou falando que ele foi supostamente acusado. Eu estou falando que após a CPI ele foi indiciado por 10 crimes. Apropriação indébita, peculato, uso de verba pública para fins pessoais. E tem lá a sentença. Se você for no Senado e falar crimes de Bolsonaro indiciados na pandemia, você vai pegar o primeiro site do Senado, que é senado.leg.12, vai sair lá a lista de crimes dele. Ele foi indiciado, quer dizer o quê? Bolsonaro deveria ter perdido o mandato em novembro de 2021. Por que ele não perdeu o mandato em novembro de 2021? Muito simples. O Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, em agosto de 2020, no mesmo novembro de 2021, disse o seguinte, em entrevista à CNN, eu não recebi a condenação, o indiciamento, eu não recebi muitas vezes o relatório da CPI. E o Randolfo Rodrigues, abre aspas, é só Vossa Excelência clicar onde enviei que Vossa Excelência vai ter acesso. Ele simplesmente decidiu não abrir os arquivos, porque tinha todos os termos de denúncia. Se ele desse um clique, ele estaria dando um aceite naquilo ali, era obrigado a ler e emitir um parecer. Então, assim, ele não leu o relatório da CPI, e aí vamos falar do que é imputado a Bolsonaro. Por exemplo, genocida. Ele não pode ser imputado a ele o título de genocida, mesmo ele tendo praticado genocídio. Por quê? Porque não tem transitado e julgado. Mas por que foi que ele praticou genocídio? A cidade de União dos Palmares, aqui no meu estado, em Alagoas, foi a última cidade a receber vacina no hemisfério sul, graças ao general, o general Pazuello. Aí eu posso colocar a ideia dos próprios hospitais e de uma dose de vacina por $1 foi denunciado pelo aquele deputado USA, Luiz Miranda. Isso é crime. Ele disse, não vou mexer, abre aspas, para que Bolsonaro diz, está lá aprovado na CPI. Não vou mexer na saúde. Você sabe que isso é coisa do Ricardo Barros. Ou seja, ele colocou a saúde na mão de um só. Quando o agente público sabe do risco iminente à coisa pública e não toma medidas para que isso seja modificado, isso é crime de prevaricação. Então, Bolsonaro é prevaricador. Agora, quando a gente coloca o crime de corrupção, que ele respondia que o Ciro Gomes trouxe à baila na última eleição, ele não foi julgado. Mas aí o que é que os relatórios da transferência de gasolina mostravam? Que Bolsonaro colocou em um Corolla, um carro da Toyota, gasolina responsável para dar 2 voltas ao mundo, em um posto no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Isso é provado, tá lá. Se você quiser, você abre, vai lá, relatórios, Bolsonaro, combustíveis, PDF. Você clica e aparece. Então, assim, mas eu não vou falar aqui da coisa que não é julgada, eu estou falando da coisa que é apresentada. A coisa julgada ele tem uma condenação contra a Maria do Rosário, a Maria do Rosário conseguiu vencer na justiça, ele tem uma condenação no caso João Willis, ele tem uma condenação por ter dito que negro pesava assim arrobas, que se isso fosse um país sério, ele tinha perdido na hora o mandato de deputado federal. Ele disse que negro mede sim arrobas. O negro mais pesado pesava tantas arrobas. Ele diz isso num clube judeu, no clube da Hebraica, em São Paulo. Ontem eu fui esses dias aí. Sobre os negros, você viu? Você viu? Acho que você sabe. Fala a frase, por favor. Não, você já sabe. Você já sabe o que aconteceu, o que ele falou. Fale a frase. Não vou falar a frase. Você viu, você sabe. Pelo amor de Deus. Se você traz um assunto à baila, quem tem que argumentar é você. Uhum. Traga o assunto à baila. Totalmente preconceituoso da parte dele. Então explique qual foi a frase que tem 21 pessoas que adorariam ouvir. Os negros que vieram da África foi uma desgraça. Não, a frase não foi essa, não. Qual foi a frase? A frase foi o seguinte, que é uma frase errada do Lula, que até a escravidão, uma coisa que é ruim, gerou uma coisa boa, a miscigenação. Boa. Eu sou um homem negro, tá vendo? Eu sou um homem negro, até a escravidão, que foi uma coisa ruim, vírgula, trouxe uma coisa boa, a miscigenação.
Ele não disse, os negros que vieram da África, os negros que vieram da África foi uma desgraça, como você acabou de falar. Viu como a galera constrói a narrativa? Aí vocês falam que Bolsonaro disse que um negro com 15 arroba, não sei o quê, e não se atentam para o que esse cara que é presidente agora falou sobre os negros. Mas analise, Marcelo. Só um minutinho, Marcelo, analise por gentileza. Eu sou negro, eu mereço ser medido como boi em arrobas? Só pra gente ter uma noção. Não. Obrigado, Marcelo, era só isso que eu queria ouvir. Pronto. Você é descendente dos escravos. Você acha legal a fala dele? De quem? De Lula? Você viu que a frase que você falou não tem nada a ver com a frase que eu falei? Mas você acha legal a frase que ele falou? Não, você viu que a frase que você falou não tem nada a ver com a frase que eu falei? Tá certo, não tem, mas você acha legal a fala dele? Frase que eu acho a frase dele muito legal. Vou dizer o porquê. Apesar da escravidão, trouxe uma coisa boa, a miscigenação. Eu sou professor de geografia. A escravidão não traz nada de bom, cara. Apesar, cara. Tu tá ligado que a palavra apesar? Não. Apesar. É uma fala preconceituosa. Não, você quer concordar que é preconceituosa, eu te respeito, mas ela não é. Porque apesar quer dizer que, no entanto, mesmo com, através de, infelizmente por ter a escravidão, tivemos uma coisa boa, que foi o quê? A miscigenação. O Lula, cara, não é um cara formado. Eu não acho o Lula, por exemplo, a pessoa mais educada do mundo para dirigir um país. Eu seria um presidente muito melhor do que todos eles juntos, porque eu sou foda, eu estudo muito. Mas eu tenho 37 anos e o meu interesse praticamente é ser presidente da OAB aqui no meu estado, não é ser presidente do Brasil. Se eu for presidente da OAB, eu já estou tranquilo, cara. Se eu for presidente do meu sindicato, que eu estou concorrendo, inclusive, na chapa, como a parte do setor jurídico, né? Eu quero ser da parte do setor jurídico e políticas sindicais, aqui do Sindicato de Professores em Alagoas, já tá bom, entendeu? Mas quando você fala apesar de, quer dizer, mesmo com o trauma da escravidão, nós podemos ver a miscigenação. O Brasil, se não tivesse tido a escravidão, cara, nós seríamos como a Bolívia, a população indígena, predominantemente indígena. Nem o próprio Lula existiria se não fosse a população. Seria melhor. Exato. Seria melhor. Não, Marcelo, é porque o seu ódio pelo PT faz você não ter argumentação, cara. Só isso. O seu ódio pelo PT, que é na... você, Ogro. Aquela política de Hitler é coisa de esquerda ou é coisa de direita? Você lembra aquela vez que o Bolsonaro falou esse lance lá? É engraçado. Lembra? Eu tô querendo debater com o Taylor, já tem mais ou menos uns 3 meses, desde que ele me desceu da live dele, eu tô esperando esse momento. Quando a pessoa fala que o partido do Hitler era o nacional socialista, logo Hitler era de esquerda, a galera não lembra que Hitler escreve ainda em 1936 que a grande vitória do nazismo, né, ou do nacional-trabalhismo alemão, era acabar com o comunismo. Comunismo, sim. Além disso, eu sou comunista, Ogro, e eu vou dizer, as primeiras pessoas que foram mandadas dentro pro negócio de guerra junto com os judeus foram os comunistas. Eles demonizavam o comunismo, sabe? Isso que eu vou dizer. E uma coisa, até o museu, o tatuador, até o Museu do Holocausto já falou que o nazismo é de extrema direita. Não, tem um cara chamado Pierre Chaunu, que até eu descobri ele depois que eu fui ver o canal do Leão e da Nilce, né? Do Coisa de Nerd, Cadê a Chave? Num debate com o Nando Moura. O Chaunu fala uma coisa interessante. Ele fala que o nazismo... o nazismo e o comunismo eram praticamente versões antagônicas da mesma moeda. E aí o Nando Moura disse que eram versões idênticas da mesma moeda e negou debater com o Leão e com a Nilce. Então, assim, quando a gente vê... Rapidinho, que eu já vou sair. Só queria fazer uma pergunta para você. Dos governos Bolsonaro e Lula, qual dos dois governos, na sua opinião, é mais fascista? Qual dos dois governos é mais fascista? Você vai deixar cada um dar a sua opinião? Bora, vai. Dá de vocês aí. Posso começar? Por favor, doutor. Então, vamos lá. Eu queria entender. Bolsonaro vai para os Estados Unidos palestrar para a extrema-direita que tem ligações com a Ku Klux Klan.
Isso significa o quê? Isso não é fascismo, não. Você conhece a Então cultura? Você sabe o que é Então fascismo? explica pra gente o que é, que agora eu fiquei interessado, minha live ia acabar. Mas agora eu fiquei interessado, Marcelo. Explica pra gente o que é fascismo, por favor. Eu vou explicar apenas um ato. Não. Explique o conceito, por favor. O conceito. Não, eu já vou sair, eu não posso explicar tudo, não. Só vou explicar um ato. Apenas Não, um ato. Marcelo. Natureza do fascismo. Vamos lá, explica pra gente. Explica um conceito pra gente, vamos lá. O Não, conceito. você só quer teoria, porra? Eu quero falar na prática o que tá acontecendo. Não, é porque, desculpa, Mas cara, eu a sou um teoria- gênio. Eu sou um gênio, eu sei o conceito. Pra Eu sei o ter um conceito. conceito, aquilo ali foi colocado de prática de alguma forma. Então, Você está dizendo a assim, teoria eu e quero, a prática é a mesma eu coisa. quero na prática. Eu quero na prática. Vamos lá. Lula não assinou a carta a respeito do combate a Daniel Ortega. Lula errou. Mas Lula, em todos os momentos que são questionados por que o Brasil não interfere em relação aos outros países, ele diz: é preciso respeitar a autonomia dos povos. Por exemplo, Lula tem encontro marcado com Viktor Orbán, se tudo der certo, em setembro. Viktor Orbán é da Hungria. Viktor Orbán é assim com Eduardo Bolsonaro. E aí, o Lula é de direita por ele encontrar Viktor Orbán? Vamos lá. Não. Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. Recep Erdogan, presidente da Turquia. Ele quer voltar à pena agora de enforcamento, que na Turquia não existe desde a década de 70. Ele quer que o parlamento volte a aprovar essa lei. Isso é uma lei fascista. Bolsonaro fala que o Brasil deveria ter pena de morte. Pena de morte é muito difícil, impossível de haver na Constituição, no Código Processual Penal e na nossa Constituição. As penas extintivas da vida, né? Restritivas de vida ou pena capital. Só uma pergunta. Querer controlar a economia, determinar os rumos e os preços, isso é fascista? Não é. Eu creio que sim. Não é. É claro que sim. Não, mas você quer deixar isso na mão do mercado financeiro, que é um monte de milionário. Pelo amor de Deus. Me prova o porquê. Não, me prova o porquê, Marcelo, então. Me prova o porquê, que eu te provo que não é. Tá bom, eu vou ter que sair. Não dá não. Não, Não me dá prova mais. o Não dá mais. Me prova o porquê, Não Marcelo. dá. É complicado. Ó, Marcelo. O Marcelo disse isso. Eu só ia usar uma fala do Paulo Guedes, e eu posso provar a fala do Paulo Guedes, porque eu tenho a fala do Paulo Guedes aqui, profeticamente falada num livro anteriormente. Paulo Guedes ia vender 1 trilhão de imóveis que o Brasil tem ociosos. Eu sou favorável, inclusive. Se for para gerar... Boa noite, Marcelo. Se fosse para gerar tudo isso. O Marcelo, como ele não sabe... Desculpa, Marcelo, toda ausência é atrevida, mas assim... Como você não sabe o que você está falando, você acabou de dizer que controlar a economia... Paulo Guedes governava o Brasil economicamente com o teclado da Bloomberg na sua sala, o teclado que é usado no mercado de ações. E ele tinha investimentos praticamente nas offshores, né, em paraísos fiscais e por aí vai. Quem controlou a economia do jeito que quis e que não quis e quem ganhou muito dinheiro foi o governo Bolsonaro. Quem disse que não ia dar dinheiro nenhum para a Globo, mas depois autorizou praticamente... Oi. É só para completar o que você está falando. Pela lei, diz que ele não podia ser ou controlar nenhuma empresa, não é? Não pode. Quando estivesse no governo. E aí, quem fez isso? Isso. Quem fez isso? Quem foi contra isso? Paulo Guedes. Só que assim, eu tenho muito respeito pelo Marcelo. O Marcelo não é ofensivo comigo. É um Boa noite, Brisa. O Marcelo não é ofensivo comigo, é super tranquilo. Só que assim, ele pega algumas pautas, e eu não vou toda ausência atrevida, mas ele pega algumas pautas que já vêm loteadas do MBL, que já vêm loteadas do Eduardo Bolsonaro, e faz uma replicação de discurso. Né? Então, assim, eu queria muito que o Tatuado também explicasse, e queria muito que alguém subisse, porque o assunto principal da live, isso é uma característica da galera que é bolsonarista. O Marcelo disse que não é bolsonarista, mas faz defesas apaixonadas ao Bolsonaro. Quer dizer, então eu não amo minha esposa e faço defesas apaixonadas a ela. Estou ansioso para ver ela dando aula no aulão que a gente está organizando. Que eu até sou injusto, né? Cara, você disse que já ia sair, Marcelo, então sobe. Eu queria muito que você me explicasse por que o Paulo Guedes influenciou na economia, influenciou inclusive para gerar lucro para ele. Ô, Gru, deixa eu te fazer uma pergunta. Com esses movimentos financeiros, quanto que o Paulo Guedes deixou de pagar de imposto e tributos à União? Por dia. Cara, para ser sincero, eu tenho que ter um levantamento. Eu não sei te dizer isso, mas ele deixa de recolher muita coisa.
Dá uma média, assim, pela notícia da época, mais ou menos, fizeram os cálculos lá em torno de R$ 14.000 por dia. R$ 14.000 por dia. Muita 30 coisa, dias desculpa. vezes isso. É uma motoquinha popular. É uma motoquinha popular. É muita coisa, muita coisa. Então, assim, é desse tipo, pô. Por exemplo, amanhã. Amanhã tem um ato, já pra gente chegar na parte final da live, vai ficar só 30 minutos ou para quase 1 hora. Amanhã a gente tem um ato aqui que é pela revogação do ensino médio. Eu não concordo com esse modelo de ensino médio. Eu fui até orientado pelo meu chefe a não emitir opinião no meu canal, não emitir opinião nos lugares, porque prejudica muito as empresas, né? E aí a Eu posso galera, falar ó, sobre isso? por Ó, os favor. sindicatos dos estudantes e dos professores estão se juntando para fazer uma manifestação contra esse novo ensino médio. Amanhã tem Eu nacionalmente. indico para vocês ir lá nas redes do pessoal, dos professores, dos alunos, para ver onde vai ter em cada cidade de vocês ir. Porque eu quero muito ir, mas eu vou ver se eu consigo, porque é muito longe, dentro de São Paulo, onde eu sou de São Paulo, né? Então, gente, é aquele negócio. O que é dependente do governo que tiver, a gente tem que ir atrás da luta. Tá errado, estamos achando ruim, então vamos atrás, vamos manifestar, vamos mostrar que a gente não estamos gostando disso, que a gente quer que volte como era antes ou que melhore muito mais. Eu sou contra voltar ao que era antes. Eu sou contra. Acho que a gente tem que ter um novo ensino médio. Agora, por que a gente tem que ter um novo ensino médio? Pare e pensem comigo. Na faculdade, desculpa, tá? Mas na faculdade a gente não aprende exatamente nada do que a gente acha que vai usar no dia a dia. Concordo. Seja no direito, na educação, a gente não aprende nada, a gente aprende na prática, tá? O Brasil carece, o Brasil precisa muito, mas muito mesmo, de um novo ensino médio. Sim, Mas o, então, grande, Tem que mas o revisar, grande tem que problema. estruturar, tem que tudo. Isso. a gente tem Só que que o grande estruturar, problema, eu mas falo é isso aquele quanto. negócio. É aquele negócio, como eu falei pro outro. A gente precisa mudar, sim, precisa mudar muita coisa na educação. Mas se a gente não conseguir que pelo menos a gente possa voltar como estava antes, pra gente pensar em uma nova reforma muito mais melhor. Porque aqui tá Não, meu agora, anjo, a gente tem. tá muito Não, eu discordo, eu horrível. discordo. Eu discordo, sabe por que a gente tem que dar um passo adiante? Eu dou aula em uma matéria que é nova no mundo, que é cultura digital. É nova essa matéria no mundo, é nova, tá? O que é cultura digital? É ensinar você a viver nesse cyberespaço, nesse infomundo, você tem que aprender a interagir. Só que as escolas, elas tinham que fazer uma adequação, que é uma adequação técnica. O que é isso? Tinha que ter laboratório de criatividade, tinha que ter tudo isso. Peraí que acabou de passar um homem aqui com micropenisia. Ele fica gritando com a moto para dizer que ele tem um pinto pequeno. É fogo, velho. Então, assim, boa noite, Matheus. Então, Ô, assim, Bruno, quando a gente vê o ensino médio sendo colocado. Oi. cuida desse aqui, tá? Tô dando mais espaço para todo mundo aqui. Eu só vim aqui para contribuir na tua live, porque eu vi que tava uma situação chata, tá? Tá, querido? Eu te agradeço com o meu coração, tá? Não, Obrigadão, tá? eu agradeço, você é sempre muito bem-vindo, cara. O tatuado é sempre bem-vindo. Sigam o tatuado, galera. E no lugar de ficar mandando material para mim aqui, ele procura o tatuado nas lives e manda os GIFs, os presentes para ele também. Obrigadão mesmo, cara, de Beijo, coração. irmão. Obrigadão, tá? Obrigado, Stephanie. Beijão, querida. Beijão. Beijão, tchau, Só, tatuado. só como eu tava. Só como eu estava continuando, e aí, Stephanie, também daqui a pouco eu estou me despedindo, daqui a 10 minutinhos, o mais interessante é o seguinte: quando a gente vê a reforma do ensino médio, por incrível que pareça, a gente tem o seguinte, né? No ensino médio hoje, a gente precisaria ter mais aulas de educação política, de combate à transfobia, a gente precisaria ter aula de economia, sim, mas assim, ter aula de economia, mas economia popular, ensinar as pessoas hoje o valor da cesta básica, das contas de luz. Por que, que a galera hoje está pagando tão caro com as privatizações em cima do boleto de luz? Eu tenho boletos aqui atrás, ó, junto à minha foto, junto a esse, e que eu vou transformar isso aqui num quadro, esse que era um disco do meu sogro. Eu quero moldurar isso aqui, transformar num quadro esse encarte do John Lennon. Então, assim, a gente tem que ter essa nova forma do ensino médio. A gente tem que ter, dentro do conteúdo de matemática, tirar essa matemática engessada, colocada numa caixinha, e colocar a matemática mais fluida, mais solta. A gente tem que ter praticamente o aluno entendendo como o mundo funciona. E aí o pessoal diz, mas esse modelo que veio no modelo do governo Temer, ele serviu para descartar as igualdades e comparar o sistema americano. Galera, estou estudando isso na especialização. O sistema americano, o sistema É americano de horrível. educação
Mas ele tem 118 anos na frente da gente. Eu acho ele horrível. Mas, né? Tem esse lado, eu acho que é horrível. Aí o cara coloca aqui, quem colocou aqui foi o MV7. Ele fala: desculpa, mas eu não consegui entender o que é que ele fala. Ele fala o seguinte: aula que ajuda o ser humano a sobreviver é só assistir aula digital. Não é bem assim, cara, tá vendo? É isso que a internet fez. Ela deu voz a todo e qualquer tipo de gente. E eu defendo a ditadura do conhecimento. Eu só queria colocar um adendo que eu estou vendo. Assim como o outro que estava aqui debatendo com a gente e tal. O que eu vejo é muito erro de interpretação, sabe? Uhum. Muitas coisas que falam, eu acho, tem aquele negócio de eu acho aquilo, fulano falou aquilo e tal. Nunca, tipo assim, parece que só não consegue interpretar. Principalmente pessoas de direito não conseguem interpretar as coisas do jeito certo como é, entendeu? E eles vão muito pela parte sensacionalista, que é tipo assim, eles parece que não lêem a notícia. Igual aquela que ele mandou pra gente, que a gente foi atrás. Que ele falou que o Lula era contra a CPI. Quando a gente foi ver, não era. Só o título, que eles colocam aqueles títulos para chamar a atenção. E quando a gente quando a gente foi ler, a gente viu que não. E diferente disso, a gente acha que não precisa ser feita uma CPI agora, nesse momento. Mas se essa lá que precisa ser, vai acontecer, que é o que o pessoal estão falando, né? Então, que aconteça, porque a lei tem que ser feita e colocada, né, em prática. Isso. E aí, o que acontece? Eu vejo que as pessoas estão mais vendo o título e levando aquilo como uma verdade, em vez de ler a matéria, tentar ir mais a fundo, tentar compreender o que está dentro da lei, o que é certo dentro da lei, o que é errado dentro da lei, sabe? E é isso que eu acho que faltou muito, porque a gente falou muita coisa e ele fala, não, eu não acho que é isso, eu acho que é aquilo, aí tal. Foi muito pelo que ele acha que é o certo e o errado, sobre aquela linha tênua dele, entendeu? Isso que sociedade, a gente não vai pelo que a pessoa pensa, a gente vai como manda as leis que tá dentro da Constituição. Exatamente isso. É a visão que a galera tem. Para quem está acompanhando essa live, eu agradeço mais uma vez a quem mandaram presentes, que mandaram presentes, ou que participaram. Nessa live nós tivemos até agora 20 pessoas mandando diamantes, obrigado, 7 novos seguidores, Obrigada, 3 enviaram presentes, e até agora foram 1.031 pessoas participando nessa live e 5,6 mil curtidas. Foi uma live boa para quem... Eu nem ia fazer live hoje, é só acompanhar o resto, porque eu estou muito cansado ultimamente. Mas assim, só pra galera entender, obrigado a quem tá mandando mais uma vez. Manda pra Stephanie também, manda só pra mim não. Manda pra galera da janela aí, tá bom? Obrigado mesmo. Então assim, eu volto a dizer, a nossa preocupação, por incrível que pareça hoje, é de trazer esse tipo de conhecimento, né? Eu tenho alguns bolsonaristas aqui que eu ainda tento conversar, tanto é que o Marcelo diz, não sou bolsonarista, mas ele fez uma frase que acabou denunciando. Ele disse o seguinte: mas os crimes contra o Bolsonaro, nenhum juiz se manifestou. Ele nega, porque o próprio Gilmar Mendes disse, olha, não é para chamar o cara de pedó, não, porque o cara não tem uma acusação sobre ele nesse ponto. E proibiu o PT de usar. Porque ele falou que não defende o Bolsonaro, mas quando a gente fala do Bolsonaro, ele entra em modo de defesa, mas quando fala do Lula, ele entra em modo de ataque. Sabe? Mas é isso. A galera faz um jogo de Yu-Gi-Oh! Boa noite, Francisco. Cara, bom descanso aí, bom trampo amanhã. Os caras entram no modo de Yu-Gi-Oh! Que faz assim. E agora eu vou terminar minha jogada botando a carta na minha opinião, virada para baixo. A galera entra nesse tabuleiro de Yu-Gi-Oh! Mental e fica assim. Não, agora eu vou botar minha carta do modo vou atacar de qualquer jeito em modo de ataque. E aí o cara faz isso e eu volto a dizer, gente, eu não debato opinião, eu debato argumento. Tanto é que quando ele falou do caso do Randolfo Rodrigues, eu não vou citar minha opinião, eu vou citar o fato. O fato é, o Wilker Leão... Você está colocando a sua opinião, você está colocando a legislação, você está colocando na lei, o Instituto você está colocando a lei ali e falando, não, é isso aqui que está mostrando a lei. Exato, você não está colocando o seu viés pessoal, você está colocando a lei. No caso do Nicolas, a lei de 89, que coloca o racismo, por incrível que pareça, aí o cara coloca alguma escola que ensina a criança a purificação da água ou reconhecer bichos peçonhentos. Cara, por incrível que pareça, isso está no PCN de Biologia e Ciências, cara, Parâmetros Curriculares Nacionais. Tá? Então o professor de ciências ele ensina o que é a peçonha,
o que são esses bichos peçonhentos. Ele explica que existe uma técnica de filtragem da água. A geografia também tem isso quando fala de água ao redor do mundo, fala de corpos aquáticos e formas de conservação. Tá? Então, as escolas fazem isso já muito antes, inclusive, da reforma do ensino médio, meu querido. Mas só para encerrar a live, e aí agradecendo demais a Stephanie aqui, foi um prazer, né? Aí o MV7 coloca aqui, MV7, desculpa, cara, acho que você é um cara que está querendo muita atenção e eu fui muito tranquilo em te dar essa atenção. Ou seja, a escola que foi ensinar só ensina coisas fúteis e inúteis. Se você acha que um animal com peçonha é uma coisa fútil, deixa teus filhos brincarem no meio de construções. Vai que tem alguns escorpiõezinhos lá, aí depois você me conta qual foi o resultado. Tá bom? MV7, você acha que ensinar uma pessoa a viver em sociedade, a ter pensamento crítico, em vez de só usar o seu viés pessoal, é ser fúteis e inúteis? Eu acho que você não me deu errado. É esse tipo de coisa porque a gente tem que parar e tem que analisar para não estar falando bobagem, porque assim, nada contra o cara chegar aqui e ser de uma corrente política diferente da minha. Eu adoraria ouvir conversar, desde que ele tenha respeito. Tanto é que tem gente que nem sobe aqui porque eu sei que não vai dar certo. Eu não subo o Mago, eu não subo Porto Alegre, eu não subo o Derli. O Derli eu subiria só para zoar, porque eu estou há 2 anos esperando o processo do Derli que nunca vem. Então, assim, essa galera toda que está falando aí, quando vem debater alguma coisa, e eu vou dizer mais uma vez o motivo que me levou a ter uma treta com o Derli. O Derli dizendo que tinha o voto. Derli é mentiroso, gente. Pode ir no processo, Derli, que isso é mentiroso. O Derli dizendo que tinha o voto do ministro Luiz Fux. Não, do Fachin. Eu disse, então tá, Derli, abre aí a tela. E eu streamando, fazendo a stream do TikTok pela tela. Eu falei, vamos lá, Derli, mostra aí na tela pra gente. Ele, não, porque eu tenho o voto do Luiz Fux e pererei, parará. Eu digo, mostra na tela. Essa live foi até 11 horas da noite. Eu morava no outro apartamento, aí, na outra casa ainda. Aí ele, não, mas é porque isso é uma hermenêutica da coisa julgada. Aí eu, oi? Pra galera que não sabe, hermenêutica é uma parte que trata de interpretação. E hermenêutica da coisa julgada significa dizer... Heloísa, eu não conheço Heloísa. Hermenêutica da coisa... Eu vou te dizer, ele estava tentando usar uma palavra completamente difícil, que ele tirou em qualquer lugar, sabe? Uma coisa que ele acha que muitas poucas pessoas sabem. Não, o Derli, ele é um corretor de imóveis. Nada contra a profissão, toda a profissão é digna. Ele é um corretor de imóveis que até deu sucesso, teve sucesso no Rio Grande do Sul. Tem uma filha que estuda fora, sucesso para a filha dele, para a família dele e tudo mais. Mas ele tenta debater as coisas que ele não sabe, a moral da história. Como ele não sabe o que ele está falando, aí a gente acaba debatendo. Até hoje estou esperando o Derli me explicar o que é a hermenêutica da coisa julgada. Como eu também até espero até hoje o Taylor me explicar por que eu moro com a minha mãe se eu não falo com a minha mãe tem décadas. Ele disse que eu moro com a minha mãe e que eu ganho muito mal. Derli, Taylor, eu sou professor, Taylor. Mas assim, eu garanto que o meu aluguel tá pago, eu garanto que a minha casa... ele me desceu de uma live, me deu uma rota. Ele me desceu da live e me deu uma rota. Até hoje eu vou incomodar ele porque eu quero debater de novo. Ele já disse que não, ele disse que não debate comigo. Que medo é esse, Taylor, de debater comigo? E cadê a prova que você mora com a sua mãe? Entendeu? Assim, cara, eu mostro meus boletos aqui. Só moro eu e minha esposa. Meu apartamento até que é gostosinho. Ela fez um trabalho maravilhoso aqui, minha esposa. Achou tudo foda. Tudo bem organizado. Eu chego aqui, eu não tenho vontade de sair. Mas, assim, é esse tipo de galera que já me cansou no TikTok. Sabe? É uma galera que você vai chamar a galera para debater, faz, não, mas eu acho. Me desculpem, meus anjos, eu tô dando a mínima pro que vocês acham. Eu tô que nem cavalo de 7 de setembro, eu tô cagando e andando pro que vocês acham. Eu tô discutindo aqui o fato, tá? O caso do Nicolas Ferreira, é fato que o Nicolas Ferreira foi criminoso. Ele cometeu crime de transfobia. E eu li aqui o artigo 53 e li a lei de 89. É fato. Tá? Então, assim, para vocês que acompanharam essa live, queria agradecer demais. Um beijão para Stephanie e para a família dela. Obrigada. Obrigadão, Stephanie, por ter me salvado hoje no computador, porque o meu computador deu pau. E, gente, sigam muito a Stephanie aí, tá? Sigam muito a Stephanie. Essa foi a live do Ogre aí. Desculpem estar tão cansado. A Heloísa coloca aqui, admira o Nicolas. Heloísa,
Eu abro 5 minutinhos para você subir aqui e me explicar por que você admira o Nicolas, Heloísa. Adoraria fazer isso, porque eu queria ter esse corte no meu canal. Então, eu abro 5 minutinhos, Heloísa. Eu tô feliz Eu porque só eu recebi queria uma proposta. entender, queria que a Luísa subisse para eu poder entender, porque uma mulher vai admirar o Nicolas, sabe? Eu Qual é envio o o convite para ela, pensamento? Heloísa. Vamos lá. Tô enviando para Ela você, subiu Heloísa, e o convite. desceu. Só suba de novo e fala. Exato. Ninguém vai lhe atacar, não. A gente quer te entender. Só diz aí nos comentários, Luísa, se você vai subir ou não, porque a gente tem um tempinho aqui na live. Já tô com quase 2 horas que tô fazendo live já. Deixa eu até ver quanto tempo eu tenho de live. Eu tô com 1 hora e 45 minutos já. Só diz se vai subir ou não, fica mais fácil. Eu enviei o convite, a Heloísa não tá mais aqui. E ela falou que admirava o Nicolas e vazou? Não, mas eu respeito, eu não vou pegar no pé de ninguém, não. Mas aí, Heloísa, sou bem sincero, adoraria te ouvir. Né? Não, o pauta de hoje foi a questão do Nicolas, mas aí a galera sempre sabe que quando vai ser atacada num assunto, muda pro Lula. Sim. A direita no Brasil faz mais campanha pro Lula do que a própria esquerda. Então, se for Vai depender fazer disso, live Lula tá amanhã, reeleito. Agro? Vai fazer live Eu amanhã? acho que sim, acho que eu faço uma Porque amanhã, apesar de eu aí a chegar. gente pode falar sobre o Nicolas, porque hoje desvirtuaram sua live. Pois é, então faz o seguinte, eu marco um compromisso para amanhã para fazer essa live acerca do Nicolas Ferreira. Amanhã também é dia de luta pela revogação do novo ensino médio. E é isso, galera. Infelizmente a Heloísa não subiu, eu adoraria ouvir aqui, dar algumas risadas e perguntar a ela por que ela adora alguém que trata mulheres tão mal. Eu sou o Ogro, esse aqui foi praticamente uma live que a gente fez para teste. Se você